Boa tarde! Lá nos stories eu tava dando bom dia, tô desorientada, gente. E aí, vocês estão bem? Tô tão animada que entrei até um minuto mais cedo. Não quero perder nem um minuto desse tempo disponível que a gente tem aqui, porque hoje a live vai ser muito legal. Muito legal. Muito mesmo. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde. Vou dar aí uns minutinhos para vocês entrarem, para quando a Rebeca chegar, tá todo mundo pronto. Oi, amiga. Minha amiga Cris tá lá. Essa é a amiga mesmo, porque ela é enfermeira, mas ela não quer vir morar aqui, porque ela é uma boba, né? Um dia eu ainda convenço, mas ela tá aqui toda vez. Amiga, beijo pra você. Boa tarde, gente, todo mundo. Hoje vai ser muito, 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 muito legal. Eu tenho um monte de dúvidas a respeito desse assunto. Já abordei esse assunto. A Cris tá falando aqui, mas eu vou, porque vem de férias, né? Já o hotel tá pago, né? Vem ficar aqui comigo, mora aqui, amiga. Já abordamos esse assunto por 2 vezes, creio eu. Lá no YouTube tem lives a respeito desse mundo fora das facilities, mas nada como a gente vai fazer hoje. Então, realmente, esse conteúdo de hoje é um conteúdo precioso, porque vai trazer luz para esse universo de oportunidades para enfermeiros que vêm do Brasil para cá, né? Vem no mundo todo, mas eu falo para enfermeiros brasileiros, enfim. E que muitas vezes é a única opção, né? Porque existem as vagas hospitalares e as vagas de facility, essas vagas extra-hospitalares. E para alguns perfis de enfermeiros, essas vagas são as que são oferecidas. E todo mundo fica com muito receio do que se trata isso, porque o sistema de saúde aqui dos Estados Unidos é bem diferente do Brasil. Então é muito legal trazer... Desculpa, gente. Trazer luz para esse assunto, né? Para que vocês possam primeiro fazer o processo confortavelmente, sabendo o que vai esperar lá na frente e também poder já se preparar para quando for fazer as entrevistas, quando for fazer a aplicação para o sponsor, saber do que se trata, poder escolher. Senão, quem não sabe para onde vai, não chega a lugar nenhum, não é mesmo? E o ideal é que vocês saibam o que vocês estão fazendo. Por isso que a live hoje com a Rebeca vai ser tão incrível. E eu já vou chamá-la aqui pra gente não perder nem um minutinho desse tempo precioso. Vamos lá. Eu já vi que a Rebeca entrou. Vou chamá-la aqui. Esse suco aqui é uma delícia, gente. Boa tarde! Boa Deixa eu ajeitar o tarde! som. Isso! Ai, que legal! Eu também. Tava muito ansiosa. Menina, tô com essa cara inchada aqui, mas de jeito nenhum que eu ia perder essa oportunidade. Muito Obrigada a obrigada, você, Rebeca, por obrigada estar pelo aqui. convite, né? Obrigada pela oportunidade. Estava ouvindo você falando, né? Que é um assunto tão diferente, tão é, novo para as pessoas quando fala, né? Que não é um hospital, mas é o que então? Eu achei bem legal a sua introdução. Obrigada mesmo. Imagina. Primeiro, eu quero deixar registrado aqui um agradecimento público que eu tenho por você e pelo seu Obrigada. marido. Vocês são incríveis. Vocês me ajudaram tanto no momento da minha fragilidade lá atrás. A gente fica bem inseguro, né? E ter alguém que já está aqui nos Estados Unidos e que possa falar algo, às vezes a gente nem sabe o que quer ouvir, mas a gente Uma quer algum luz, né? Uma direcionamento, luzinha no né? fim do túnel que Me seja. fez muita Imagina. diferença. É, Exato. E sempre com palavras de com certeza. encorajamento e Com de certeza. que vai dar certo. É. Muito obrigada. Só queria deixar isso Imagina, aqui obrigada mesmo de gravado. coração pelas palavras, obrigada pelo carinho. Quem conhece, né? Quem me conhece, conhece meu marido Ricardo, e todo mundo sabe que a gente está sempre disposto a ajudar. Pode mandar mensagem no privado, não incomoda. E o que a gente puder e souber responder, a gente vai responder sim, com certeza. Obrigada mesmo pelo carinho. Ai, maravilha. Eu quero primeiro que você se apresente para as pessoas. Porque eu sei um pouco da sua história, enfim, mas eu quero que você fale assim, de onde você era do Brasil, por que você decidiu ir para aí
Há quanto tempo você tá aí? Onde você tá? O que que você faz? Pra gente falar quem é essa pessoa, porque você, embora seja muito participativa nos bastidores, É não é muito verdade. comum você aparecer assim, em live e tal. Então tem muita gente que vai te reconhecer e tem gente que vai conhecer você hoje. Exatamente. Tem muita Por gente que favor, se conhece só meu apresente. nome e não sabe, né, quem sou eu. Bom, vamos lá, meu nome é Rebeca. Exato. Eu morava no Brasil, no norte do Paraná, uma cidade pequena. E em 2016, eu e meu marido, a gente decidiu mudar para os Estados Unidos. Embora ele tivesse, ele ainda tem, né, empresa familiar no Brasil, mas é aquela coisa de quando você sente que você precisa buscar alguma coisa melhor para sua família e para os seus filhos. Então, nós tomamos essa decisão, mas naquela época, como muitas pessoas daquela época sabem, não tinha informação nenhuma, muito pouca informação. Eu me lembro que tinha as pouquíssimas informações que tinham era basicamente o Márcio Licurgo e a Carla começando. Então, assim, era tudo muito vago. Tinha um grupo de WhatsApp, todo mundo basicamente, né, caminhando junto, descobrindo sozinho. A gente chegou a vir para os Estados Unidos algumas vezes para conversar com o advogado, contador, todas essas coisas que a gente precisaria para mudar, para ver qual realmente seria o melhor cenário para a gente mudar. E acabou até que deu uma coisinha errada no começo, porque a gente veio conversar com a advogada e ela me disse que se eu tivesse o mestrado, seria melhor que a experiência, né? Eu me formei em 2009 no Brasil e eu nunca trabalhei como enfermeira. Então, quando eu decidi ter um pouquinho de experiência, porque a gente já tinha decisão de mudar, eu tive 10 meses de experiência só num centro cirúrgico. Então, quando a gente veio para cá, viemos com visto de estudante. E lá na universidade onde eu estudei, que era na Flórida, em Orlando, ela me disse que assim que eu terminasse o inglês, eu poderia aplicar para o mestrado. Então, assim, todo o nosso plano estava dando certo até então, até ela me dizer, ok, você está pronto para aplicar para o mestrado, cadê a sua licença de enfermagem? Daí eu falei, mas como assim? Ela falou, não, você não pode fazer nenhum tipo de mestrado em enfermagem se não tiver a licença. Eu falei, não, mas eu não tenho como conseguir a licença agora. Ela falou assim, então eu sinto muito. Aí, né, aquele plano B totalmente dá. Aquele Toda vez que eu falo, até negócio. me arrepio. Aquele plano B completamente inesperado. Transferi para uma escola de inglês, que era bem mais fácil do que uma universidade, para correr atrás do prejuízo de estudar para NCLEX e toda aquela coisa, né? Acabou, graças a Deus, que deu certo. Encontrei a PRR, que é hoje quem eu represento. Né? Eu nunca, como eu já disse, eu nunca tive experiência de hospital bedside, né? Todo mundo tem tanto medo. E, e foi onde me abriu as portas para o Colorado, né? Na época eu tive 12 opções. A gente já tinha essa vontade de mudar da Flórida, por ter uma vida, uma cultura um pouco mais americana, mais tranquilo, né? Embora Orlando seja lindo, maravilhoso, todo mundo ama de paixão, a gente ama lá com certeza. Mas a gente não encontrou lá o que a gente veio buscar. E depois, e por isso mesmo, né, você falou da gente ajudar, como a gente sofreu tanto com isso, nós gastamos muito com advogados, né? Para quem não sabe, na época custava em média $300 cada consulta com um advogado para tentar esclarecer alguma coisa. Então a gente decidiu que aquilo que a gente conseguiu para nossa família, a gente queria que as pessoas conseguissem também, né? Independente de ter pessoas cobrando ou não, a gente queria ajudar realmente nessa intenção de compartilhar aquilo que a gente tinha de melhor, até porque na época não tinha informação de nada, todo mundo estava, né, abrindo aquele caminho na coragem. Na força. Foi Eu ia sim. falar na força. Porque olha, o pessoal Não hoje, tem. Rebeca, não tem noção de Exato. quão privilegiados eles são. Aí ainda, às vezes as pessoas falam assim, ai, mas eu tô perdida, eu tô desmotivada. Não, querida, é. Não, querida, levanta Olha, daí. ligar até Vambora. você descobrir que para você precisar ligar no CGFNS, você tem que ligar às 9 da manhã em ponto, senão você vai ficar 40 minutos ouvindo a musiquinha. Aí com aquele inglês que a gente não tem no Brasil, você não entende quase nada. Eu falava pro meu marido assim, nem a introdução da musiquinha do que eles falam, eu não entendi o que eles falavam. Aí eles mandavam, eles mandavam um e-mail. Ai, a sua universidade já foi. Eu tô rindo só por entender, tá? É a É. mesma coisa. O problema Exato, aqui é não o tinha mesmo. Joseph Silva na nossa época. Ou até tinha, mas todo mundo tinha medo, porque eles não eram para todos os estados, né? Eram muito poucos estados. Então, assim, a gente ligava, não tinha informação direito, não conseguia perguntar direito, aí eles respondiam o e-mail.
Não Sabia nem o que sabia. queria perguntar, qual era Exato. exatamente o Aí, quando problema, ele responde né? e-mail, ah, a sua universidade já foi contactada, ou o seu Corém já foi contactado. A gente pensava o quê? Ah, ok, foi contactado. Para você ter uma ideia, o meu documento, um dos documentos que eu mandei, que a universidade mandou, na verdade, a Cid Finance perdeu 3 vezes. Até, nossa, Quanto 3 tempo anos. demorou sua tese? E já Demora 1 ano e era 9 meses, eu bastante. achei muito, olha aí. As pessoas validam em 2 meses e ficam com Exatamente. faniquito, E já Rebeca. quer Você sponsor para acha ontem, quer que passar a tem NCLEX outro ontem, né? mundo? É assim mesmo. É que hoje É, tem muita informação. muito legal você contar. Muito legal você contar isso, porque parece que eu sou É, a doida gente sozinha pensa nesse mesmo que, nossa, universo. mas é só comigo, Não, né? Todo mundo valida fácil. Não, não é. Então, todo mundo teve umas pedras grandes no caminho não. aí desse começo. Exato. E quando você estava falando, né, veio à minha cabeça assim, que o nosso propósito É, é totalmente ligado à nossa dor, né? Se você se dispõe tanto a colaborar como fez comigo, eu tenho certeza que faz com tanta gente, é, é justamente porque você sabe a dificuldade que você passou e o principal, o quão benéfico, apesar da exato. dificuldade, todo esse processo tem sido para sua família, né? Como é que você vai estar vivendo essa vida tão boa que você buscou e tem realizado aqui e saber que as pessoas às vezes É, nem têm noção, né? Poder trazer essa palavra de isso. ânimo, de é uma novidade mesmo. É muito É, motivador, né? A gente se sente com cer responsável, não é com isso? certeza. Como É que uma você sente assim? responsabilidade muito grande, porque, de certa forma, você compartilha a sua privacidade em prol do que a pessoa Uhum. entenda o quão valioso é. É difícil? É, ninguém falou que é fácil. Por outro lado, a gente tem que pensar assim, a enfermagem é o primeiro caminho mais fácil para você entrar nos Estados Unidos. Ah, você é fisioterapeuta, é médico, não importa. A enfermagem é mais fácil, mas não quer dizer que vai ser fácil. Os sponsors estão aí, os hospitais estão aí de monte, eles estão desesperados por enfermeiros, mas não é por isso que eles vão diminuir o nível de exigência deles para ter você. Porque esse país não é o que é por concessões que eles fazem, né? Pequenas concessões ou jeitinhos e jeitinhos. Não. Eles estão desesperados? Eles estão sim. É difícil? É. A entrevista com o empregador é difícil? É. A entrevista comigo é fácil. Mas a com o empregador. É, Porque você tá no exatamente. nosso lado, né, Exatamente. Mas, Rebeca? assim, nada é fácil. Só que não tem preço quando você consegue. O que a gente consegue aqui, o que a gente tem aqui, a vida que a gente tem aqui, eu não tô falando de dinheiro, tá, gente? Porque ninguém é enfermeiro para ficar rico, não. Mas, assim, a qualidade de vida, o conjunto Uhum. que você tem aqui nos Estados Unidos, você nunca vai ter no Brasil. Né? Mesmo que você seja milionário no Brasil. Você sabe, essa tranquilidade que a gente tem aqui, esse senso de justiça que tem aqui, o quanto a lei funciona aqui, a gente nunca vai ter isso no Brasil. Então, por mais que seja difícil, a gente tem que sempre seguir em frente e ter a certeza de que vai valer a pena. Cada noite de estudo. Quando eu morava na Flórida ainda, quando eu fui estudar para o meu NCLEX, eu estudava uma média de 8 horas, 8 a 9 horas por dia e 5 a 6 horas no final de semana. Eu tenho E 2 você tem filhos, duas crianças, exatamente. E né? detalhe, quando eu cheguei, Quer dizer, não é que isso. você estava Aham. tranquila, não, vou passar minha vida para os estudos, casada, com duas Pandemia. crianças, morando fora, que tem os desafios, tem rede Quando de eu cheguei aqui apoio. em julho de 2019, 6 meses depois, estourou a pandemia. Eu fiquei com os meus filhos 1 ano e meio dentro de casa, com aula online. Eu estudando, colocava fone de ouvido, escutava eles chorando lá embaixo. Meu filho, ele tinha 4 aninhos quando a gente chegou aqui, entendeu? Então, assim, depois que você vê a pessoa que chegou lá, você fala, ai, mas tá ok, né? Ah, Ah, foi fácil. Não, não é fácil, é é. difícil, mas é possível, é possível. Para todo mundo é possível. Tem que ter paciência, perseverança com certeza, porque vale muito a pena. Ai, muito obrigada por essa introdução. Eu amo ver você, assim, De enfim, quando a gente eu fico conversava. lembrando, eu na varandinha do meu Ah, apartamento, quando eu morava em São Bernardo, eu morava no apartamento de olha. 50 metros, e eu fechava a varanda eu do lado de fora, porque minha filha é pequena também, e eu queria conversar com vocês, prestar atenção. E aí eu lembro ela, Aham. você falou do seu filho chorando, e Eu eu lembro da sei. Scar batendo no vidro, e eu, peraí, eu preciso. Eram informações É, é, muito importantes, assim, para mim naquele momento. Né? E hoje as é, pessoas têm 1 milhão de Instagram, tem um monte de serviços, tem recruiters como
você que fala um português, Sim. eles têm tudo. Então não tem desculpa, não tem por que ficar olhando para a parte difícil. É difícil, continua difícil. Mas perto do que já Com foi, certeza, a molezinha, né? com certeza, a gente sabe, né? Muito obrigada por aí, por essas informações que você está compartilhando com as pessoas. Me Sim. fala, você está no Colorado e há quanto tempo, depois dessa novela aí de você Uhum. se tornar É. enfermeira, finalmente, há quanto tempo você tem sua licença? Há Eu quanto tempo estou você está trabalhando? trabalhando no meu empregador há 1 ano e 1 mês, né? Eu morei 2 anos na Flórida e fazem praticamente 2 anos que eu moro aqui no Colorado também. 1 ano e 10 meses trabalhando, meu contrato são de 3 anos. É, o meu trabalho, eu posso dizer que é um lugar de pessoas extremamente receptivas. É um ambiente de trabalho muito saudável, muito acolhedor, né? Eu sei que tem muitas pessoas por aí que não têm tido tanta, eu não vou dizer sorte, eu diria bênção, né? Tanta, é, esse acolhimento como eu tô tendo. Então, eu amo de paixão o lugar que eu trabalho. Eu amo as pessoas com quem eu trabalho. As pessoas aqui são extremamente amigáveis. Eles falam pra mim. Todo mundo tem aquela ideia de que o americano é frio. Lógico, eles não são iguais no país inteiro, como no Brasil, né? Exatamente. E fica Não, abraçando, beijando a eles gente, né? não Mas são frios, eles não eles não são são frios, na minha orgulhosos, opinião. eles não são. Lógico, é igual no Brasil. Você vai no Rio de Janeiro, você vai no interior do Paraná, as pessoas são diferentes, né? Você vai em Goiás, não importa, né? Então, é diferente? Lógico que é. Na Flórida, a gente não tinha esse acolhimento como a gente tem aqui, até porque na Flórida é difícil você encontrar um americano, né, gente? Vamos combinar. Já Isso. falei que ir para Não é. Flórida não é vir para Eu os tinha um Estados professor na Unidos. É Flórida, outra coisa. americano, e ele falava: o melhor estado do Brasil para se morar é a Flórida. Ele falava. Do Brasil é Sim, verdade, é o Brasil que deu exatamente. certo, É né? maravilhoso, é maravilhoso. Então, nas minhas entrevistas, eu sempre falo, né? Quando a pessoa fala, mas e a Flórida, e o Colorado, Nebraska, Minnesota, que são os estados que a gente recruta, eu falo, olha, depende muito do seu estilo de vida. Eu tenho pessoas que falam para mim, eu não quero cidade pequena de forma alguma. E tem gente que já fala, eu não quero cidade grande de jeito nenhum. Então, assim, depende muito do seu estilo de vida, o que você procura, o que você busca aqui. Não, tem gente que fala, não, eu quero continuar nesse, nesse ambiente brasileiro, essa cultura latina que a gente tem. Tem gente que quer, entendeu? Tem gente que não quer. Então, varia muito, Uhum, varia muito. E a uhum. gente ama demais o Colorado porque eu até estava falando lá do meu emprego. Vira e mexe, às vezes vira a minha nurse manager ou a charge nurse. Às vezes eu faço alguma coisa ou ela faz alguma coisa pra mim e fala muito obrigada. E elas olham pra mim e elas falam assim: obrigada a você por estar aqui. Sabe? Do nada. Então, é um elogio que vem, que você não tá nem esperando. E eu até falo com meu marido, né? Nós não somos acostumados a elogiar. Nós não somos acostumados com elogios. Pelo contrário, você está no emprego no Brasil, você é acostumado que todo mundo está procurando qual é o seu pior defeito e quantos mais defeitos ela vai achar em você. É, E o que você faz de bom não fez mais que não faz mais que obrigação, obrigação, exatamente. né? Então, assim, não estou dizendo que todo lugar que você for trabalhar vai ser maravilhoso. Estou dizendo a minha experiência, com certeza, né? Então varia muito. O americano não é aquela pessoa fria, ele não é orgulhoso, ele não é. Pelo contrário, você sabe que a enfermagem é a profissão mais admirada nos Estados Unidos, acho que por mais de 14 anos consecutivos, é mais do que bombeiro. Então você vai num lugar aqui, quando a pessoa fala, te pergunta o que você faz, eu sou enfermeira. "Ah, você é enfermeira? Muito obrigada pelo seu serviço." Isso. Tem uma honra Demais, envolvida na nossa demais. profissão. É até absurdo. A gente chega a ficar até meio sem graça às vezes, porque eles agradecem por você ser enfermeira. Né? Ainda mais em facility como eu trabalho, que a média de idade é acima de 60 anos, eu tenho muitos veteranos, com certeza, eu falo, of course. Eu tenho muitos veteranos. Sim, Então, assim, para eles ainda é uma honra sim. maior ainda, né? Você está cuidando de uma pessoa que serviu o país. Eu tenho pacientes que perguntam para mim, né? Exato. Até eles brincam, eles perguntam pra mim assim, de onde é o seu sotaque? De onde é o seu accent? Aí eu falo, que accent? Aí eles dão risada. Como assim, accent, né? E eu falo que eu sou do Brasil. Pode Aí eu falo que eu entender. sou do Brasil, daí eles perguntam, né? Você estudou no Brasil, você estudou aqui? Aí eu falo que eu estudei lá, que foi muito difícil transferir pra cá, mas que consegui e tal. E eles falam,
Muito obrigada por você ter vindo legalmente. É uma honra ter você aqui. Já ouvi isso várias vezes. É uma honra ter você aqui porque você trabalhou duro para você conseguir isso. Você não pulou o muro, você não cruzou a fronteira. Porque isso é uma coisa que realmente incomoda um pouco eles. Eles não. É lógico. É igual alguém vir querer morar na sua casa Exatamente. sem você convidar. Exatamente. Eles são. Exato, eles Eles são são. tão patriotas, né, Rebeca? Prezam tanto pela ordem do país, pelo desenvolvimento, pela tradição. E aí vem um imigrante e quer. Muitos Sim, imigrantes ilegais vêm para exatamente. contribuir também. Infelizmente, É, porque a gente é o único jeito da pessoa. Mas também tem muito imigrante legal que vem para zoar, né? E isso traz essa sensação de que eles, está fazendo algo ruim, né? E aí acaba meio que eles pondo se na mesma sentem panela, vai fazer o quê? como tirando proveito deles, né? Porque aqui o seu imposto Exato. você paga e você tem exatamente aquilo que você está pagando, né? Você vai pagar pelo imposto da rua, mas a rua não tem buraco, né? Você vai andar numa rodovia pedagiada, ela não vai ter buraco, ela vai estar recém-pintadinha. Eu até brincava, falava pro meu marido, gente, parece que eles pintaram a rua hoje. Você olha, você não sabe se é uma rodovia de 30 É. anos ou de uma semana, porque é um tapete, realmente. Então, assim, quando eles sentem essa forma de sendo tirado proveito, é uma coisa que incomoda muito eles, né? Eles sentem também uma coisa que, às vezes, eles reclamam desse negócio de, de ser imigrante e não querer imergir na cultura deles. Não que você tem que mudar de cultura, não somos latinos, a gente nunca vai ser igual a eles. Né? Eu ainda brinco e falo assim, gente, eu vejo as crianças indo embora da escola do meu filho tem 8 anos, mas eu vejo as criancinhas, ele é segundo ano, eu vejo as criancinhas do primeiro ano, que tem 6, 7 aninhos, indo embora sozinho. Eu não consigo deixar, né? Mas para eles é normal. Então, assim, Sim. esse tipo de coisa eu acredito que é difícil para nós, né? Entender ou Uhum. Mas é isso. porque a gente veio de uma situação que Impossível. é impossível. Então, são Sim. extremos muito absurdos. Para você relaxar, confiar, leva tempo. Eu acho que quando chegar esse Já nem momento, nossos precisa filhos já mais. cresceram. Já era. É bem isso mesmo. Né? Então, assim, Interessante. realmente é diferente, mas assim, quando você vem aberto, eu falo para as pessoas, quando você vem para um país diferente, é quase como você nascer de novo. Você vai aprender a dirigir aqui de novo. Você vai aprender a andar nas ruas aqui de novo, porque aqui tem um sinaleiro do pedestre que funciona. Né? Aqui você para num cruzamento que tem 8 pistas. Como é que você vai? Que jeito que você vai? Então, assim, você nasce num país de novo, você vai aprender uma língua nova. Eu brinco, tem uma amiga minha que ela vai vir para cá também, ela gosta de cozinhar. Aí eu falei para ela, falei, exato, Vai você vai ter no que mercado no aprender tudo de Brasil, você novo. quer um amido de milho, você vai pegar uma maisena, por exemplo. Você sabe onde vai estar, você sabe o que você quer. Menino, é caro maisena aqui, É, né? aqui você Não é entra no barato. mercado, no Walmart, por exemplo, você fala assim, tá, ok, para onde que eu vou? O que que é isso? Eu quero uma farinha que seja. Que farinha que é essa? Então você tem que reaprender tudo. É muito diferente. Só que a partir do momento que você escolhe sair da sua zona de conforto no seu país, você tem que estar aberto a essas novas mudanças, essas novas adaptações e essa flexibilidade. É o paraíso? Não, não é o paraíso. Vale a pena? Vale muito. É infinitamente melhor que o Brasil? É. Então, o que Agora, se fica não quer abrir mão de isso. nada, fica no Exatamente. Brasil. Se não está disposto a esse desconforto da adaptação, fica aí. Seja feliz. Fica lá, né? Fica no Brasil. Seja feliz lá. Tem como ser feliz no É. Brasil. Tá tudo bem. Eu sempre falo assim: não é o Aham. único caminho para ser feliz, para ser bem realizado. Agora, se você quer ir para um outro nível da É. enfermagem, de reconhecimento, de valorização, né? De acesso às Exato. coisas, vem. Agora, se não Isso. quer pagar o É. preço, de boa também. Porque não dá Aham. pra gente querer convencer as pessoas. Porque tem gente que não quer abrir mão. Tá É. ruim, mas ela não quer mudar. Agora, se quer, Exatamente. bora. É simples É mesmo. E simples. outra, é justo que muito custe aquilo que muito vale. Né? Eu tenho uma prima que ela fala muito isso. É justo que muito custe aquilo que muito vale. Então, se é o que você quer, vai ser custoso, vai, mas vai valer a pena.
Né? Eu tenho enfermeiros que eu entrevisto, tem um que eu entrevistei esses dias que ele falou, sou concursado. Ele falou, eu ganho 10 mil reais por mês. Ele falou, eu tenho um carro bom, eu tenho a minha casa, a minha esposa tem um carro bom. Ele falou assim, mas eu ainda não... Sabe quando você não sente aquilo que, tipo, ok. Quando você termina a faculdade, o sonho de muitas pessoas é o quê? Eu passar no concurso, porque, né, depois aposenta bem, nanana. Então, ele chegou nesse ponto e ele não se sente realizado. Por quê? Porque alguma coisa lá dentro dele diz pra ele que não é onde é pra ele estar, né? Então, se você quer buscar uma coisa melhor pra sua família, vai atrás. E se você não quer, é, Melhor presente que a e gente se pode dar você para não os filhos, né, quer, Rebeca? tá ok também, né? O que eu falei, cada um vai escolher o seu estilo de vida. Tem o que gosta de cidade, eu gosto de cidade pequena. Eu não queria morar, por exemplo, eu moro aqui em Denver, eu não queria morar em Colorado, eu não queria morar em Denver. Não queria, né? Mas assim, Uhum. é a escolha. Pra Exatamente. vibe, né? É um sossego, não pega trânsito para ir trabalhar, para voltar. De casa ao meu hospital aqui são 8 minutos de Perfeito. carro andando tranquilo, porque aqui você nem anda rápido, né? Uma cidade desse tamanho. Então, é uma paz, assim, é Isso. um ambiente diferente, né? Eu sempre morei em cidade grande, em São Nossa, Bernardo, São trânsito. Paulo, Baixada Santista, sempre aquela, né? E um barulho o tempo todo na Uhum. nossa mente. Só que a gente nem se dá conta, né? Mesmo dentro do trabalho, aquele ambiente barulhento. E aqui tudo um silêncio, tudo uma paz. Aham. Parece que desligaram o som do mundo. É. Eu ouço os passarinhos, as pessoas falam baixo, as Aham. pessoas falam Sorri. bom dia e sorriem pra gente. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Rebeca, antes da gente entrar na questão da facilidade, eu queria só que você deixasse registrado como foi a sua experiência do inglês. Porque você mora aqui desde 2016 e estava estudando e tal. Eu quero que você coloque no ponto aí quando você começou a Nossa. trabalhar. Tipo assim, agora é para valer. Você teve É. dificuldade? Na verdade, qual Aham. o tamanho da sua dificuldade? Porque é impossível não ter. Eu só vou ligar meu celular aqui, mas eu tô te ouvindo. Pode conta aí pra gente Olha, que vou te isso falar aí é que a minha maior importante. dificuldade, talvez seja a maioria das pessoas, é o telefone. Porque aqui as pessoas, gente do céu, Aham. aqui as pessoas eles não têm muito sotaque. Por exemplo, tem um rapaz que trabalha junto comigo lá, ele é da manutenção. Ele é de Nashville. Então o sotaque deles é mais caipira. Ele eu tenho um pouquinho de dificuldade para entender. Mas, em geral, o sotaque do Colorado, por exemplo, não tenho dificuldade nenhuma. As pessoas falam devagar. Eles. Uma coisa que eu achei incrível. A gente tem muito medo de não falar certo. Eles não se importam. Eles fazem de tudo para te Tô nem entender. aí, né? Eles vão te perguntar e eles falam desculpa. Tipo assim, você pode repetir, por favor? Desculpa, se eu não te entendi. Aí você pensa assim, meu Deus, mas eu que tô falando errado, ou o meu sotaque não foi muito entendível, e ele tá pedindo desculpa porque ele quer que eu repita, entendeu? Então, assim, nossa, É uma demais. Eu educação. falo pra todo mundo, eu falei, acho que foi hoje pra uma menina que tava conversando com ela, eu falei, as pessoas têm tanto medo da prova de inglês, porque a IELTS você tem que falar pessoalmente com o seu examinador. Eles não estão esperando da gente um inglês perfeito. Pelo contrário, eles admiram demais, porque eles falam assim, você é bilíngue, você fala duas línguas, você fala a minha língua, eu não falo a sua. Eles falam muito isso aqui. Eles acham o máximo. E daí, quando você está trabalhando, uma outra dificuldade também, tá? Quando a pessoa está sem dentadura. Isso é uma dificuldade também, porque é um. Porque idoso já tem aquela Isso. voz alterada, né? O senhorzinho que Aham. falava mais assim, firme, Isso. já tá falando Aham. fininho, já não é aquela voz forte. Sem São dentadura, lascou detalhes, tudo. gente, que Conta você isso, nunca realmente. imagina na sua vida. Outra coisa também que eu achei difícil, quando você vai digitar, fazer o seu report, né? Quando você vai fazer o seu charting, a sua documentação no computador. A gente digita em português muito rápido. Em inglês, lógico que você vai acostumar e aprender mais rápido. Mas você fica meio, sabe, catando milho ali. Isso. Pensando no Você spelling, pensa. né? Pensando. Eu tenho o Google Tradutor assim na frente do meu celular. Porque às vezes eu sei a palavra, mas dá um Isso. branco do spelling. Aí eu vou lá, É. ai, dois E P's, também a isso aqui é gramática, né? Você isso, isso pensa, aqui. aqui é Ai, vírgula, aqui é gente. ponto. Será que. Aí você vai ler os reports das outras enfermeiras, tem coisa que você fala assim, tá errado. Sabe? Então,
É isso que eu queria passar essa parte do inglês para as pessoas, de que eles não estão esperando de você um inglês perfeito. A gente se cobra demais, eu sei disso, eu tenho certeza disso, né? A gente se cobra demais. Mas tem essa tranquilidade e essa aceitação com você mesmo de que você não vai chegar aqui falando um inglês nato. Se você se comunicar suficientemente bem para eles te entenderem, para eles tá bom. O telefone é uma coisa difícil, porque quem está do outro lado, por mais que ele saiba que você tem um sotaque, ele não se atenta a, tipo assim, ela não é daqui, eu vou falar um pouco mais devagar. Mas se você falar para a pessoa assim, desculpa, você pode repetir? Ou desculpa, você pode falar um pouco mais devagar? Aí eles entendem, eles falam, ah, me desculpa. Tá, vamos lá então. O que que você não pegou? O que que você perdeu? Sabe? Então, a gente acha Uhum. que. Eu falo pra todo mundo. Eu achei que o N-Clex era o monstro de 7 cabeças. Não foi. Para mim, foi muito mais o inglês por conta disso, porque eu queria que as pessoas me entendessem 100%. E eles vão te entender mesmo que você fale 70%. Entendeu? Porque eles se esforçam para isso. É incrível. Ai, Rebeca, É, é pontual, assim, o que você é a fala. Porque realidade. é a realidade, né, Rebeca? Todo mundo vem Aham, do mesmo background, né, do Brasil, e com as mesmas expectativas, e sem inglês, e aí, quando tem inglês é pouco, e aí tem que treinar, a gente se cobra é. demais. Eu acho que as mulheres ainda se cobram A gente mais quer ainda, né? A perfeito. gente quer tudo certo, tudo. Não dá. Ah, não dá. E aí a gente tem É, uma hora que vira essa chave, que fala assim, ok, não vai rolar o perfeito, mas eu vou fazer com isso, aquilo que eu tenho. E aí começa a ver esse isso. feedback que tá tudo Com bem, certeza, porque dá um eles estão alívio, te né? entendendo. Tem coisa, até hoje eu ainda falo assim, gente, tem coisa que a hora que eu acabo de falar, eu penso, falei errado. É. E eles Tá entenderam, errado. eles continuam Direto. conversando, eles não Uhum. corrigem, e para eles tá tudo bem, e eles dão risada e continua. E ainda falo que nosso accent é lindo. Ah, Eu falo, meu Deus, o que tem de bonito nisso? Eles falam, não, é muito bonito o accent de vocês. é, olha, se a nossa live terminasse aqui, ela já ia ser Ah, obrigada. nota 1 milhão, porque foi muito interessante ouvir você assim. Eu já imaginava, porque meio que os desafios são os mesmos, mas eu confesso que é acolhedor ouvir outra É, pessoa que passou os mesmos problemas, as mesmas dificuldades que eu tenho passado, que eu vejo as outras pessoas passando. A gente tá aham. junto e tá tudo bem. Exatamente. E E vai dar eles são, e a gente certo. tem que pensar Relaxa. exatamente isso, que já deu certo, vai continuar dando certo e que você é bem aceito. Você, né, você entra para trabalhar num lugar no Brasil, metade já vai te olhar torto, a outra metade já quer te passar a perna. E então assim, e aqui você vai ter, claro que vai ter. As pessoas aqui não são perfeitas, maravilhosas, não são anjos. Mas Ser a humano, maioria, ao né? contrário do Brasil, a maioria vai querer fazer dar certo. A maioria vai querer te receber bem, né? Então essa é uma grande diferença, na minha opinião. Exatamente. Ai, Rebeca, obrigada. Agora vamos que o povo deve estar desesperado. É, eu preciso Uhum. organizar esse assunto, né? Eu não costumo fazer um roteiro específico da live, porque justamente às vezes onde a gente não acha que vai ter um assunto Surge. interessante, vem coisas muito especiais, como o que a gente conversou até agora, eu acho que foi de extrema relevância. Mas vamos tentar deixar uma coisa bem didática. Existem dois tipos, me corrige, tá? Eu vou falar o que eu sei e você vai me falando. Existem dois tipos de vagas quando as pessoas se propõem a fazer o processo, né? As vagas hospitalares, que normalmente são destinadas a enfermeiros que já têm uma experiência prévia no Brasil no bedside, né? Então, quem trabalha em clínica médica, centro cirúrgico, centro de parto, como eu, emergência, UTI, né? O adulto. E esse povo vai ter oportunidade de ir para hospital na Legal. mesma área, normalmente. E aquelas pessoas que trabalham em posto de saúde, PSF, home care, nunca trabalhou, ou Recém-formado. trabalha em auditoria, todo o resto. Essas pessoas Isso. normalmente vão ter as facilities Exatamente. à disposição. Agora é com você. O que de acho são essas facilities? Porque quando a primeira vez que eu ouvi esse nome, eu só pensei Eu que era também. tipo casa de repouso de Uhum. idoso. Igual tem no Brasil. Asilo. Eu falei, nossa, só isso. Só que hoje eu sei que não é só isso, só que eu sei que tem Exato. também um monte de coisa.
Então, a partir disso, desenvolve, minha amiga. Agora é com você, porque sem Ai, zero. ai. Conta pra gente, por favor, o que são Exatamente essas o que você falou, facilities? né? Todo mundo pensa que a tal da facility é nursing home, que é basicamente o asilo, né? Não é, não é. Então, assim, vai depender, obviamente, muito do empregador. Muitos deles têm mais de um ambiente, uma unidade na mesma empresa. Então, por exemplo, onde eu trabalho, eles têm o independent living, são as pessoas idosas que são independentes, querem morar lá porque é mais barato, porque vai ter contato com outros idosos, mas eles têm o carro deles, eles vão e voltam a hora que eles querem, no dia que eles querem, e eles vão ter uma certa assistência médica ou de enfermeira quando eles precisarem. Então, assim, eles moram no complexo dessa companhia. Aí, isso é o máximo da independência. Independent living. Aí depois a gente tem o assisted living, são os pacientes que eles precisam de um nível pequeno de ajuda diária. Então, vamos supor, é um diabético que ele não consegue verificar direito a própria insulina dele, ele não consegue aplicar com a caneta de insulina, por exemplo. Então, ele vai precisar, assim, de um certo grau mais pequeno de ajuda. Né? Um paciente que anda com um andador, mas ele vai morar no apartamento ou na casa dele, dentro desse prédio, que parece um hotel, né? Todos eles parecem um Uhum. hotel, que tem a cafeteria, que tem atividades, que tem tudo lá. Mas ele precisa de um certo nível de ajuda. Aí, então é assim, né? O independent living, o assisted living é por grau É, de. assistant. Eu tô tomando nota Tá, aqui, te porque pegando. senão eu vou ficar confusa. Então, tem o independent living, onde o idoso mora lá e ele tem o conforto Isso. de ter um serviço caso ele precise, caso ele queira. Assisted Aí living. vem o Uhum. assistant Que o living, próprio é nome já isso? fala, né, gente? Independente. Assisted quer dizer que ele tem uma certa assistência ali, ou uma certa ajuda. E aí depois disso vem o que a gente chama de long-term care, que daí são aqueles idosos muito mais comprometidos, que eles vão morar lá o resto da vida, que a família não tem como cuidar deles. Eles são pacientes que precisam do lift, né, que é aquele negócio no teto que você carrega o paciente, põe na cama. É um paciente que vai ter uma colostomia, é um paciente que vai ter uma sonda suprapúbica crônica, aquele paciente que não sabe cuidar da diabetes dele, com certeza. Né? Então, assim, é um nível de ajuda, é um nível de cuidado que você provê quase que 100%. Muitos deles é uma É uma necessidade. necessidade, diferente dos dois primeiros, que é uma Isso, opção mais social. Nesse caso, é física. uma necessidade física mesmo, da pessoa ter que ter alguém para Exatamente, auxiliar nas coisas básicas. exatamente. É Né? A isso? maioria deles nem anda, então realmente são doenças que precisam realmente desse cuidado que eles não têm como fazer e a família também não tem como fazer. Aí depois desse long-term care, que vem a Skilled Nurse Facility. Que né, a maioria dos sponsors, por exemplo, da PIR, todos os nossos clientes, eles recrutam para Skilled Nurse. Pode ser que eles tenham as outras unidades no mesmo complexo? Sim, pode ser, mas eles recrutam para Skilled Nurse. O que é Skilled Nurse? São as Uhum. pessoas que recebem uma alta hospitalar após algum tipo de acidente, de trauma, qualquer outra coisa. Normalmente são pós-fraturados. Então, eles vão para uma Skilled Nurse Facility, onde tem uma equipe multidisciplinar que vai atender eles mais diretamente, mais frequentemente do que nos outros, né, Independent ou Assisted ou Long-Term Care, porque eles são pacientes que eles vão se recuperar para ir para casa. Então, a Skilled Nurse Facility nada mais é do que um centro de reabilitação, que eles chamam de rehab, né? Rehabilitation. Então, ele vai passar ali, em média, de 1 a 2 meses, de acordo com o plano de saúde deles, né? Quanto tempo que eles liberam, que normalmente são 100 dias, mas pode ser menos ou pode ser mais. E você vai prover aquele cuidado de medicação, curativo, né? Manter essa pessoa apta para poder fazer uma fisioterapia para conseguir ir embora. Então, ele não é o paciente que ele mora lá, ele não vai ficar lá sempre. Ele vai passar de 1 a 2 meses lá? Vai. Aí todo mundo me pergunta assim: ah, mas é tranquilo, porque é idoso, né?
Não, não é tranquilo. E isso não é um asilo, não é um asilo. Pra você ter uma ideia, numa assisted living, por exemplo, uma enfermeira ela pode ter até 30 pacientes. Por quê? Porque ela não vai fazer praticamente nada para ele. Ela vai passar medicação, que são comprimidos, no máximo trocar um curativo de um ou outro. Mas eles estão bem, né? Uhum, Eles estão estáveis, eles são pessoas que sabem o que eles estão fazendo. uhum. Lá no rehab, né, na parte de reabilitação, não. Então, o ratio, né, de paciente por enfermeira, aqui onde eu trabalho, varia de 12 a 15. É puxado? É. Nessa Nessa complexidade complexidade. do rehab, né? Que você vai ter um paciente com sonda, Isso. você vai ter um paciente com colostomia, você vai ter muitos pacientes diabéticos, muitos curativos, muitas úlceras de pressão, e fora a própria fratura do paciente, né? Que você tem que, obviamente, monitorar. Eles vêm com aquele curativo cirúrgico que você não pode tirar por nada, a menos que esteja muito saturado, né? Então, é um nível de complexidade maior. Então, por isso que a gente tem, em média, de 12 a 15 pacientes. É corrido muitas e muitas e muitas vezes. Você não tem tempo nem de tirar o seu break, né? De fazer o seu almoço. Então, assim, o que eu vejo, né, de muitos enfermeiros, dessa ideia do Skilled Nurse Facility é que, assim, eu não quero trabalhar em asilo. Eu não quero trocar fralda. Eu não quero dar banho em idoso. Gente, o enfermeiro aqui, ele só faz isso se ele quiser ajudar a CNA. O CNA é o Certified Nurse Assistant, que é somente quem dá banho, transfere, pega na cadeira de roda, leva na cafeteria para comer, faz a barba, escova os dentes. Essa é uma CNA. Então, se você quiser ajudar uma CNA, aí sim você vai trocar uma fralda ou você vai dar um banho com ela. A enfermeira sozinha, eu em 1 ano e 10 meses, eu nunca fui num quarto para eu trocar uma fralda. Conta como que é o corpo. Então, você profissionais. Um enfermeiro para cada 12 a 15 pacientes. E quantas Duas. CNAs você tem? Isso. Duas. E funciona mais ou menos como no Brasil, que você é É, tipo a chefia delas, né? Que no Brasil a gente tem os técnicos, então a gente trabalha em conjunto e ainda tem a responsabilidade da exato. supervisão. É a Então é a mesma. mesma situação. Vocês trabalham numa Isso. equipe e existe uma Totalmente. hierarquia, Totalmente uma é hierarquia. isso? E aqui a hierarquia é muito bem respeitada. Por exemplo, se eu chegar no meu plantão, onde eu trabalhava, que agora eles têm um prédio novo, né? Então, onde eu trabalhava, que é do outro lado da rua, a parte do long term care era junto com o meu rehab. Então, eu tinha acesso, eu tinha contato, né, com esses Uhum. pacientes do long term care, que era perto da cafeteria central do prédio, e juntamente tem o rehab. Uhum. Então, se a gente. E aí nós éramos em duas Uhum. enfermeiras. Ela tinha os 15 pacientes dela e eu tinha os meus 13, 14, 15. Então, assim, se ela for uma LPN, né, que a LPN é abaixo da enfermeira, faltou alguém, estudou dois Estudou anos, 2 anos, agora eles é conseguem isso? fazer até Estudou. acho que em 1 ano e meio, tem uns programas mais acelerados, né? Então, se qualquer Uhum. é, decisão administrativa que precisa ser feita no prédio, olha, a CNA chegou doente, o que você faz? Você manda embora? Você liga para sua chefe? Não, você é responsável por tomar uma decisão administrativa. Se a LPN fala assim para a CNA, você pode ir embora, e eu falar, não, você não vai embora, ela não vai embora. A minha palavra sempre vai ser acima da dela. Aonde eu trabalho hoje, que é um prédio novo, né, ainda está abrindo a parte do long term care, que vai ser no mesmo prédio, mas são halls diferentes. Né? Onde eu trabalho, só eu de enfermeira. Então eu tenho os meus 14 pacientes com as minhas duas CNAs, a médica vai lá, a nurse practitioner vai lá. Então, tudo elas têm que se reportar para mim e vice-versa. Então, eu sou a autoridade, entre aspas, né? Eu sou a autoridade máxima no prédio, porque O que no isso Brasil é aqui uma é a teoria, realidade. que a gente seria a autoridade do cuidado e da administração, que é É, teoria, a gente sabe, infelizmente, né? Deve ter alguma exceção aí, mas sim. normalmente é só para inglês ver. Aqui funciona. Aqui funciona, e até eu falei com meu marido, a gente não se cansa de se surpreender aqui, né? Com
com esses americanos. Semana passada tinha um paciente instável e eu cheguei, a nurse practitioner estava lá. Para quem não sabe, a nurse practitioner, ela é quase uma médica. É um mestrado que você faz na enfermagem, né? Ela pode abrir uma clínica, ela pode prescrever medicação, narcótico, ela tem uma autonomia, uma autoridade muito grande. Um pouquinho abaixo do médico. Outro detalhe. Outro detalhe, assim, Legal. bem relevante. Isso. E eu tinha um paciente instável e eu cheguei para ela e eu falei para ela, falei, a paciente está instável por causa disso, disso e disso. Aí ela perguntou para mim, eu achei incrível ela perguntar para mim. Ela falou assim, você acha que a gente devia mandar ela para o hospital? Mas perguntou sério. Aí eu falei, eu acho. Aí ela falou assim, então nós vamos mandar. Ponto final. Ela não falou assim, ah, mas eu vou lá ver. Ai, mas por quê? Não, zero. Ela confiou na minha palavra, mandamos o paciente para fora, a gente liga, né, depois no hospital para saber como é que a pessoa tá, se foi admitida ou não, porque que tem isso, né? Eles vão para o ambulatório, ou eles voltam pra gente, ou eles são admitidos. Então a gente liga para saber. E realmente a pessoa estava entrando em choque séptico e toda aquela coisa. Então, e eles voltam e elogiam. Olha, muito bem, você teve um senso, uma percepção muito, muito boa. Então, assim, eu até falei pra minha marido, falei, gente, ela veio me perguntar o que eu achava, né? Quando que no Brasil um médico? Sim. Muito, É uma grande muito. responsabilidade, né, Rebeca? Você tem um compromisso de estar atento, né? Você vai desenvolvendo um olhar mais aguçado conforme vai fazendo. É um processo natural de desenvolvimento profissional, assim. A gente Sim. vai ficando mais Aham. esperto, né? Mais ligeiro, né? É. Você olha e você já sabe. Mas Isso. isso demanda tempo e E tudo eles bem também. entendem. Mas esse E eles entendem que você reconhecimento... não tem essa experiência do país, né? No começo eu falava, gente, quando eu abri o carrinho de medicação a primeira vez, quando eu comecei a treinar, sabe quando você abre aquelas gavetas assim, que você fala assim, o que é isso? Eu não sabia, uns remédios que eu nunca tinha visto na vida, o jeito que vem, o jeito que a farmácia manda, como é que você pede de novo a medicação, sabe? Então, e eles sabem isso, eles sabem. Eles não vão te cobrar nada daquilo que você não saiba. E uma coisa que também que eu acho fantástico é o tal do, se você disser, eu não me sinto confortável em fazer isso, pronto. Eles vão te ajudar, eles vão fazer alguma coisa para que você consiga realizar aquela tarefa que você precisa saber, que você precisa fazer. Então, não é igual no Brasil que, tipo assim, a gente aprende, né? Joga lá que aprende, joga no rio que aprende a nadar. Né? Não é. É uma Isso. responsabilidade, um compromisso de entregar Isso. para o paciente o que é certo. Se até aqui você consegue ir bem, senão você está livre para perguntar quantas vezes for necessário, para pedir ajuda. É muito legal. Essa Eu tenho essa segurança, né? Uma sensação no serviço tranquilidade. também. Eu pergunto o tempo todo e eles respondem 1000 vezes. Às vezes eu falo assim, eu sei que eu já perguntei isso. Eu também. Porque, Eu na também. dúvida, eu pergunto, Rebeca, É. Deus me livre de fazer alguma coisa Igual errada. quando você pega uma Não dá. ordem de algum médico por telefone. Ai, Jesus. Ah, não. Essa é a pior parte. A minha sorte é que tem o Volt aqui, que é um sistema de mensagem. Então, eu uso muito, eles usam, é a nossa primeira opção. Isso, às vezes eles Mas, às ligam vezes, e os falam, médicos... faz isso, tantos miligramas tantas vezes no dia, por tantos dias. Aí você tá lá no nome do remédio ainda, você fala, desculpa, você pode repetir? Quantos miligramas mesmo? Quantas vezes no dia? E eles não se importam. Então, assim, essa parte do seu se sentir confortável para você fazer alguma coisa é realmente muito bom, porque te dá essa segurança. Até porque é a sua licença que está em jogo, Rebeca, né? deixa eu... Imagina. Desculpa te interromper. Eu estava pensando aqui, você falou que os pacientes muitas vezes vêm com curativo do pós-cirúrgico, né? Eu sei que os hospitais aqui dão alta, assim, tipo, quase joga a pessoa para fora do hospital. A gente está acostumado com o Brasil, né? Com o número de dias de internação, né? E aqui é diferente. Aqui eles botam para andar mesmo. Quanto tempo a pessoa tem uma fratura de fêmur? Comum, Que é uma coisa pro idoso, né? Isso. Toma um café e tem uma fratura. Aí a pessoa vai lá, faz uma cirurgia que é uma cirurgia grande, né? Que requer um cuidado muito importante e pode vir a mexer com todo o sistema dele, que já não é muitas vezes bom, com a diabetes, com a hipertensão, com todo o resto, com a questão pulmonar. Quanto tempo esse idoso normalmente sai do hospital e chega para você? Porque conforme você foi falando,
me Aham, pareceu que era uma clínica médica, parece muito mesmo. É. O, né? Tipo assim, a isso. diferença é que o paciente não vem no cirúrgico, ele deu uma Eu, passadinha ali na, eu gosto de na ala. Quanto tempo, comparar a mais ou menos, skill nurse facility depois com da uma cirurgia? enfermaria. Que o paciente ele sai do centro cirúrgico, da parte Uhum, do pós-cirúrgico ali, ele vai para a enfermaria. Então, o rehab é quase isso, né? Normalmente, eles uhum. recebem alta do hospital após, no mínimo, 3 dias de cirurgia. Qual é a vantagem disso? A parte de admissão da facility, a pessoa que faz as admissões, ela é o filtro disso. Então, eu acho incrível isso, porque logicamente ela é treinada e ela sabe quais são os requisitos que a gente aceita. Tem facilities que aceitam pacientes com sonda nasogástrica, por exemplo. A gente não aceita. Então, esse filtro ela Tá. faz. Né? Então, é um paciente que está instável. Olha, um paciente que ontem fez febre e hoje está bem? Não, a gente não aceita. Entendeu? Então, Uhum. quando esse paciente vem para a gente, ele já está, obviamente, um pouco mais estabilizado hemodinamicamente, falando de tudo. Lógico que ainda é uma ferida aguda, né? Uhum. Aquele curativo pós-cirúrgico ali Uhum. ainda, que você não pode relar, mas a parte de admissão da facility, né? Aquela administração, eles fazem esse filtro. Ótimo, porque daí pelo menos você já tem uma noção de que a Isso, paciente vem estável é, para você, né? É uma continuidade do cuidado, mas aquela questão isso. exata ali do pós-cirúrgico já passou, aquele primeiro momento, né? Que é tão delicado. É tanta coisa que eu tenho para perguntar. Eu estou fazendo um monte de Fique à notas aqui, vontade. menina. Você falou que normalmente são, eu não sei, às vezes posso estar confundindo, me refresca aí. Normalmente são idosos, mas, por exemplo, se não é muito o perfil daqui, mas vamos supor, um jovem, 30 anos, um homem cai e quebra as duas pernas na moto. Isso. Uma coisa horrorosa, mas o cara é jovem. Ele vai para uma skilled nursing, é dessas, tipo assim, no meio tem um idoso ali, um de Não, 30 anos é aqui, separado. ou É não, é separado. separado. Existem as clínicas, né? Os Tá, rehabs, isso. entendi. Então, Por isso normalmente, todo mundo confunde com asilo. você vai É, pegar isso, isso. vai E ter esse o jovem centro de vai para reabilitação onde? para ele também, que é que pega essa idade abaixo de Ah, 60 anos. tá. É diferente. Isso. Essa turma. Então, pode ser que o enfermeiro venha para cá e atenda um perfil mais jovem, numa Não, determinada instituição. sempre vai Ou ser sempre para vai ser para geriatria, esse isso. público mais Isso. idoso. Ah, ok. Obrigada. Eu sei que Não, de algumas forma questões alguma. parecem básicas, mas do Claro. mesmo jeito que eu tenho dúvida, eu creio que as pessoas vão ter. Então, eu estou meio querendo deixar muito claro, para que É, ninguém crie uma expectativa, né, Rebeca? Chega aqui e fala, ah, não era isso. Então, se a pessoa isso. aceitar, ela já sabe do que Exatamente. se trata. Então, tem que gostar de tratar de idoso, que é um público bem específico, É, com necessidades bem específicas, né? Até de é. comunicação, de approach, né? Sou idosa, É. já viveu a vida, né? Ela não Mas vai eu engolir posso qualquer dizer que a coisa, né? maioria aqui, Então, olha, 99%, eles são extremamente receptivos no sentido de tipo assim, sou eu que preciso de você. Né? Tinha uma paciente que passou mal antes de ontem. Ela estava sentindo mal e ela falou para ela sujou a cama dela, daí ela falou assim, desculpa. Aí eu, né, tava eu e a minha CNA, eu falei, você não tem que pedir desculpa, sabe? Então, eles têm essa percepção de eu estou precisando de você. Muito obrigada por você estar aqui. E ponto final. Então, não. de família. Sempre pega uma família assim, né? Um pouquinho mais. Eles ficam, tipo, o tempo inteiro, não existe um Não, cuidador nesse caso, né? O idoso fica lá isso. sozinho, a A família família vem pode, se visitar, ela é quiser, isso? ela pode pagar para alguém. Então, por exemplo, eu tenho um paciente lá que ele teve um AVC muito grave. Então, ele tem muita dificuldade de comer. Então, tem dia que ele até consegue, tem dia que ele não consegue. Então, a família paga uma pessoa para ir lá de manhã só para alimentar ele. O que não precisa, porque a CNA, ela é responsável por fazer isso. Então, se eu falo para minha CNA, fulano de tal tá com dificuldade para comer, vai lá dar comida para ela, para ele, para ela vai. Faz parte da alçada Uhum. da CNA. Então, eles podem ter, eles podem. A família, se E quiser, normalmente, uma pessoa, né, o marido ou um filho, pode dormir lá se quiser. Onde trabalha, pode levar o cachorro se quiser. para a Isso, pessoa se sentir isso, mais isso. próximo da Tanto que casa a gente dela, não assim, chama de do paciente, a ambiente gente chama dela. de residente.
Como se ele morasse temporariamente, ele mora temporariamente lá, né? Muitos trazem as fotos, trazem uma florzinha que eles gostam, para tornar aquele ambiente para ele, né? Até porque muitos deles têm algum tipo de demência, mesmo que seja leve, né? Então ele vai ficar te perguntando o tempo inteiro: o que que é aquilo? Onde que ele tá? O que ele tá fazendo ali? Quem é você? Por mais que seja uma leve demência. Então é tudo voltado para essa recuperação completa do idoso, para que ele possa ir embora. E pela sua experiência, quando eles terminam essa jornada numa instituição dessa de Skilled Nurse Facility, eles vão para uma Isso. assisted living ou long-term care? Eu tô olhando aqui. Ou eles vão para casa? Qual é o curso natural aí pela sua experiência? Porque daí a recuperação a gente sabe que nunca mais é a mesma depois que o idoso tem alguma Isso. situação pontual, As, né? Como que as três opções funciona que você aqui, citou. assim? Então, muitos deles, por exemplo, esse é um paciente que chegou com AVC, ele não tem mais condição de ir para um assisted living, não tem condição de ir para casa, então a família vai aplicar para ele ir para o long-term care. Ou se a pessoa veio de um assisted living, às vezes ele volta para o assisted living. Ou se ela veio de um independent living, aí ele fala assim, olha, essa pessoa não tem mais condição de morar sozinha, então ele vai para um assisted living. Então, isso aí varia muito de acordo com o laudo da fisioterapia, da enfermagem, dessa equipe multidisciplinar. Então, vai de... Uhum. E os quartos. Entendi. Ai, nossa, tá Que tão bom. esclarecedor, Rebeca. Eu tenho certeza que as pessoas estão vibrando, porque assim, É. só quem trabalha nisso é que pode falar. Né? A gente tem uma ideia assim, mas você Que tá bom, que trazendo. é Parece que a essa gente a tá lá impressão que eu dentro quero que mesmo. É todo mundo muito legal. tenha, sabe? Que não é esse asilo, não é fácil, não é difícil, não é, sabe? Eu quero mostrar realmente a realidade, né? Os desafios, o lado bom também, porque tudo tem. E, obviamente, eu sou uma pessoa extremamente positiva. Então, eu foco no que tem de positivo, né? E isso torna o meu dia e o dia de todo mundo em volta melhor. Quando você tem uma pessoa tóxica no ambiente, aquilo fica mais pesado. Então, eu sou a pessoa que, de certa forma, eu vou tentar fazer com que aquela pessoa tenha um bom dia, apesar da própria toxicidade dela. Então, para mim, ela não vai me contaminar. E isso você passa tanto para os seus colegas quanto para os seus pacientes, né? Por mais que você esteja tendo um dia difícil, o paciente morreu no quarto do lado, você entra no próximo quarto com a medicação, com curativo, você tem que sorrir e falar bom dia, e vim aqui trocar seu curativo, tudo bem, como é que você tá? Né? Outra coisa que faltou falar nessa hierarquia, né? Nesses detalhes que eu falei de pessoa morrer, lembrei. Uhum. Que você acabou de perguntar depois dessa alta, né? A pessoa volta para assisted living, volta para o independent living. Tem mais uma outra categoria que também não é o que recrutam, que é uma última, E nem é o cemitério, que é sabe? quase muito isso. Hã? Você pegou muito óbito? Você já pegou Já muito o caso de não é óbito muito, mas vamos dizer na assim, sua. nesses últimos 2 meses eu tive 4 ou 5. É muito, porque Ah, é assim, muito. Nossa, é para uma demais, né? enfermeira Não, obstetra pelo é amor de demais. Deus, não na sua profissão. Porque assim, é o que você falou, né? A hora que a pessoa tá pronta para ir embora, para onde ela vai? Tem muitos pacientes que daquela condição, eles mesmos, mentalmente, eles falam para você: eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir embora, eu quero morrer. E daí a família aplica para o que a gente chama de hospice. Que quando eu, né, Senhor, na minha ignorância, quando eu olhava, né, que é nursing home e todas essas coisas, eu pensava que hospice era hospício. Não é, não tem nada a ver. O hospice nada mais é do que o último cuidado, é como um cuidado paliativo. Ele é o conforto para a pessoa no final da vida dela. Então, aí é uma outra empresa que vem e fornece esse serviço de hospice para o seu paciente. Então, ele vai ser transferido para essa unidade do long-term care, né, que é onde ele precisa de muita assistência. Muitos deles já não querem mais sair da cama, já recusa todas as medicações. Então, se ele é um paciente hospice, ele tem o direito. Ah, eu não daria Você, conta de trabalhar isso. você sabe, Não, eu sabe o acho que é tão bonito difícil. de ver? É que quando o paciente. Bonito, né? Não sei nem se essa é a palavra, mas eu enxergo isso. É uma dignidade muito grande. Ah, Porque ela sim. vai. Sim, Ele tem o poder de sim, escolha do destino dele e exato. vai ter o que ele precisa.
Que na verdade o que ele Isso. A precisa é o que família atende a vai estar necessidade preparada, dele, a né? equipe que faz esse hospice, né, que é uma outra companhia, uma outra empresa, eles provêm esse cuidado tanto para o paciente quanto para a família. Essa caminhada emocional que a pessoa precisa ter, essa psicologia que a pessoa precisa ter, se preparando para o fim daquele ali. Eu tive uma paciente que eu falei, gente, eu nunca mais vou esquecer ela. Ela ia completar 100 anos de vida. Veterana, enfermeira, veterana da Segunda Guerra Mundial. E ela falou para mim, ela falou assim, eu vou, ela falou, eu vou completar 100 anos, eu vou esperar os meus familiares virem da Georgia para vir me visitar. Ela falou, e a hora que eles vierem me visitarem, ela falou, eu vou morrer. E é assim, você fala o que pra pessoa, né? Ai, eu falei o que você fala. Vai. Menina, Com aconteceu Deus. exatamente. Eles Vai se fazer. preparam, eu não sei se isso não é um preparo mental. Eu não sei se eles realmente conseguem interiorizar isso de uma forma tão grande que acontece. E foi exatamente dessa forma, né? Eles vão ficar ali inconsciente de um, dois, até uma semana até morrer. Então, assim, esses são os pacientes que você também vai encontrar num rehab ou num long-term care, que das companhias, elas têm o long-term care junto com o rehab. Você não trabalha no long-term care, mas você tem esse acesso, Ah, né? Você tem essa convivência, você tem esse uhum. contato. Então, aí essa é a última etapa dessa geriatria, né? Olha, interessante. É porque para mim é muito novo, né? Eu nunca na vida cuidei de Aham, um idoso, só no estágio da universidade. Então, para mim é outro mundo e eu tinha um bom pavor de cair numa unidade dessa. Porque a minha gestante isso. tá lá, ela pode É, falar russo, ela pode nem falar. Se eu olhar ela, eu sei o que está acontecendo. Agora, um é idoso é como uma uma outra criança. linguagem, né? Das patologias, do que ele expressa. Você sabe como ele está É, engolindo. É exato, outro paciente. exato. Então, primeiro, eu acho que a pessoa tem que gostar, né, desse público. E segundo, ela tem que estar disposta a É, reaprender. Porque, por aham. mais que seja o mesmo paciente, é num Você outro sabe, cenário, você né? sabe que eu Completamente tenho paixão por diferente. centro cirúrgico, né? Onde eu trabalhei no Brasil, apesar de ter sido pouco tempo, mas a gente fazia, inclusive, era um hospital trauma 3, então a gente fazia todo quanto tipo de cirurgia, exceto cardiológica, mas a gente fazia até captação de órgãos. Então é uma paixão que eu tenho muito grande. E você sabe o que me fez, você falou desse olhar, né, para geriatria. O que me faz, o que me motiva todos os dias quando eu chego lá, nada mais é do que a simples palavra da empatia. Você pensar assim, um dia pode ser eu, um dia pode ser um familiar. Um Exato, dia a gente vai chegar exato, lá. Como? Tá malhando, Rebeca? Tá criando massa muscular aí para exato, chegar no final exato, sabe? de Então, boa, você se colocar no lugar daquele né? familiar ou no lugar até do próprio paciente, porque eles falam muito isso. Nossa, você é tão jovem, né? Ah, se eu fosse jovem, eu faria isso. Eles falam muito isso. Né? Eles gostam de contar as histórias deles. Então, assim, Uau. não pensem que a geriatria é aquele fim de vida triste que você vai dar banho e trocar fralda. Que não tem nada, não é Uhum, demérito nenhum nisso, de forma alguma. Né? As CNAs fazem com amor, com paixão. Quem é uhum. CNA, elas amam ser CNAs. E só Isso, isso, Rebeca, e ganhando o que a exatamente. gente Eu ganha, já vi que tava tem gente que ótimo. perguntou do salário. Então, eu até anotei aqui. Eu quero falar sobre dois pontos dessa questão Uhum. financeira. Primeiro, falar sobre o seguro de saúde, mas Até, assim, não vamos entrar até porque eu muito, nem porque sei é um muito assunto bem de complexo. seguro. Isso. É, Nossa. é tão complexo que a gente demora É. muito tempo para conseguir entender, né? Mas a minha pergunta é: na empresa onde você trabalha, aceita tanto aqueles pacientes que têm os planos do governo, que é Uhum. Medicaid, Medicare, eu também não sei exato, para esse público, e também atende aqueles pacientes que pagam o seguro de saúde? Se existe uma separação do cuidado, como tem no Brasil. Tipo assim, você é do SUS, você tem isso aqui, você paga um seguro melhor, você tem um outro tipo de cama, um outro tipo de quarto. Como que é essa questão? Ou então foi admitida, é tudo Aonde eu igual para todo trabalho, mundo? se você for admitido, é tudo igual para todo mundo. Por quê? A diferença aqui tem o Medicare e o Medicaid, né? Que esse Medicaid, na verdade, Isso era é o muito difícil. Obamacare, é o SUS. É só você pensar assim, o Aham. Medicaid, aid é uma ajuda. O Medicare, que era um cuidado. Então é diferente.
Aonde eu trabalho, a gente não aceita Medicaid. Então, é como se fosse assim, é só planos de Ok. saúde. A Columbine, onde eu trabalho, é uma Aham. empresa de facilities 5 estrelas. Então, assim, vai ser diferente de muitas por aí nesse país? Vai. Os quartos são individuais, o banheiro é Uhum. individual, a equipe de atividades é diferente, o closet dentro do quarto, tudo Tudo limpo, limpo, tudo maravilhoso, perfeito, não falta bonito. nada, né? Então, assim, quem é admitido lá, independente de ser que se paga particular ou se é Medicare, vai ter o mesmo cuidado. Se é hospice, pode estar morrendo, é o mesmo cuidado, não tem problema. Nas outras facilities que aceitam Uhum. o Medicaid, quem é Medicaid também vai ter exatamente o mesmo cuidado. Então, vamos supor, aqui eles falam, né? Você tem aquilo que você paga. Então, se você é o Medicaid, você vai para uma facility que o quarto é compartilhado, por exemplo. Mas aí todo mundo que for Medicaid vai ter o mesmo quarto compartilhado. Entendeu? Então, assim, é proporcional. Ok. Você tem aquilo que você paga. Eles falam muito isso aqui. Sim. Exato, Natural, exato. né? Por isso que eu quis pontuar mesmo, porque também é Claro, justo, né? Se a pessoa paga por um seguro de saúde que ela investe um dinheiro, é exatamente. natural que ela tenha um retorno, né? E se a pessoa está recebendo a parte É, social do governo, que é digno, que é honesto, que é interessante, porque também tem muita gente que acha que nos Estados pelo Unidos não existe contrário. nada do governo. Muito pelo contrário. O governo Uhum, ele tem um sistema muito bom, né? Claro que se você pode estar numa instituição como a sua, 5 maravilhoso. estrelas, maravilhoso. Mas não vai faltar o Exato, cuidado caso a pessoa não tenha exato. essa condição de pagar, né? Isso tem que ficar claro, Vai pra porque rua. o pessoal acha, ah, não Não, tem SUS, então vou morrer lá, não com vou certeza. cuidar. Não é Com assim, né? certeza. Ah, eu tô vendo aqui, alguém me perguntou. Fala custo de um quarto por mês. Ai, ai, ai. É onde eu trabalho, né? Por ser somente o Uhum, Medicare. O custo dos quartos por mês para um uhum. long-term care, que são os pacientes que moram lá, é em média de 10 a 16 mil dólares por mês. E isso o seguro Ao- paga tudo ou Algumas a família tem pessoas que o pagar uma seguro paga parte? Como é? tudo, algumas pessoas o seguro paga metade, então varia muito mesmo. Mas é para atender um público Com também certeza, diferenciado na questão com certeza. financeira, né? É caro, mas também não é para uma. Ah, Isso, eu então vou ficar eu na não vou rua. ter Não esse vai dinheiro, não ser. vou ter o cuidado. Isso. Não. É para atender. Aham. É para atender Uhum. uma classe econômica ali, um nicho que tem. Porque, gente, tem gente que anda de Isso. É, Tesla, de Ferrari, é, de Lamborghini, tem gente que anda de tudo ônibus. bem. Tudo bem. E tem no meio É, disso, né? Cada um vai ter aquilo de acordo que exatamente. paga. Vai fazer o Igual, quê? isso É a é igual no realidade. Brasil, obviamente. Você vai no postinho de saúde, que você só usa o SUS, ou você tem um plano de Uhum. saúde, né, lá no meu estado a gente chama de Unimed, um plano de saúde caro. Você chega no hospital, você tem um quarto só pra você. Você vai no SUS, você vai ter um quarto com 3, 4 pessoas. É Uhum. proporcional. Mas o importante deixar frisado é que se a pessoa precisa Ela de um vai ter. cuidado, E ela mais vai uma ter, coisa, independente se vai isso. Mais uma chique coisa ou também que é mais importante, simples. né? Que aqui nos Estados Unidos você falou disso, né? Que as pessoas acham que não vai ter cuidado nenhum. Vai ter. Se você mora aqui, você não tem uma casa própria, você não tem nada no seu nome, né? Um carro, tá, ok. Mas você precisa de uma cirurgia cardíaca, por exemplo, que ficou R$ 1 milhão, de US$ 1 milhão, desculpa. Você não tem como pagar. E você fala para o hospital, eu não tenho como pagar, e aqui está a prova de que eu não tenho como pagar. Eu não tenho uma casa no meu nome, por exemplo. Essa dívida ela vai te ser perdoada, porque o governo vai pagar. Ou uma coisa também que eu acho muito legal aqui, você vira e fala, você pode falar para o hospital assim, eu posso pagar US$ 50 por mês. Eles vão falar, ok. Ah, é para todo mundo isso? Quer dizer que é fácil, que é só você ir lá e falar que você não tem. Não, não é assim. Mas eles realmente vão analisar. É uma coisa muito Isso. séria, a Eles, comprovação, né? Você tem que eles fazer uma vão analisar aplicação, realmente se você está é falando a verdade. muito imposto de É. renda, sua vida toda. Isso, É uma isso. sensação de E justiça, não é? dignidade. E dignidade. Muito legal. Deixa eu Vai. ver. Vamos fazer um apanhado geral aqui. Eu ficaria falando com você aqui até amanhã, que está muito interessante. Nós falamos, então, dos Uhum. tipos de facility, que são Independent Living, Assisted Living, Long-Term Care, Skilled Nurse Facility, que Isso, é a nossa menina dos olhos, que é o que os isso. enfermeiros são normalmente contratados.
e tem o hospice, que é a questão Isso. dos cuidados paliativos. Fechou? Faltou Acho que algum não, galera. nicho? Depois a galera vai te Ah, perguntar. maravilha. Aí você vai, menina. Então, Isso. eu tô falando aqui de novo, porque se eu Aham. fico confusa, eu acho que eles ficam também. Então, quando os enfermeiros não têm experiência ou nunca trabalharam hospitalar, ou também trabalharam hospitalar e desejam aplicar para É. essa área, por que não? Eu Né? ia te falar isso esses dias, O que que eu mais? tenho algumas pessoas, alguns candidatos que eles têm experiência hospitalar, estão trabalhando no hospital e já falaram para mim, mas eu não quero hospital. Eu prefiro ir para uma facility, uma skilled nurse facility, porque eu acredito que o inglês para mim vai ser como um começo para depois eu migrar para um hospital. Então, Uhum, assim, por mais que a pessoa tenha experiência, tem gente que uhum, quer realmente esse tipo de ambiente que não é tão agudo, né? Não é tão complexo quanto um hospital. Não tem aquele ritmo mais corrido de um uhum. hospital, então tem gente que está querendo isso também por causa do inglês. E é uma porta de entrada. Eu falo, gente, é uma porta de Exato. entrada num país que. Não quero que pareça uma Isso, coisa assim que só exatamente. sobrou isso. Por isso que eu estou dizendo, se a pessoa desejar, se ela Uhum, gosta de trabalhar com idoso, por que não? exatamente. Ir direto para o long term care, né? É, Sorry, direto para um skilled nursing facility. são. São muitos termos. Porque eu acho que tem a oportunidade de, É, embora seja corrido, como você falou, né, de 12 a 15 pacientes, mas você tem ali as CNAs que vão uhum, colaborar, tem toda uma estrutura. E eu acho que aquela pegada é do diferente. hospital, ela é bem intensa. No Brasil já é intensa. Você chega aqui no Uhum, hospital, é que eu trabalho num lugar muito calmo, mas normalmente não é assim, né? Então, aquele fluxo, aquela falação o tempo todo, e a agilidade que o hospital precisa ter, e uma complexidade, um risco de uma é, parada, um risco de não sei o quê, é muito maior. Então, eu creio que precisa estar com uma é. preparação também maior, né? Talvez essa seja realmente uma melhor estratégia para chegar. Se gostar de trabalhar com idoso, por que não? Só tem Uhum, essa questão, né? Se você não gosta, realmente não acho que seja uma é, boa. Porque é muito específico, né? exato. Não tem muito. Gente, mas olha, de um modo geral, os idosos são super Vamos falar um legais, pouquinho viu? sobre os Eles enfermeiros. conversam, eles dão risada. Sim. É, Não, eu não acho que sim, seja é ruim, mas é que é específico. específico. É igual colocar alguém que trabalha com É, idoso para trabalhar com gestante. A pessoa falando que é essa mulher gritando aqui na minha é, orelha. É sangue, é cocô, é exato. menino no É, peito. É muito específico. Quem gosta de uma sim, coisa, normalmente não vai querer é, mudar tão radicalmente, né? Então, se gosta desse ambiente de diabetes, de essa sim. coisa É, específica o seu ramo é muito da específico. O terceira meu, idade. lógico, não é que ele não é específico, mas Tá? apesar de ser pacientes geriátricos, são muitas coisas diferentes. É uma demência, é um AVC, é uma fratura de costela, Uhum. uma sonda suprapúbica, alguma coisa assim. Então, assim, são várias coisinhas diferentes. E eles não são idosos que estão ali tudo morrendo e que você tá, né? Não é assim. Então, Tá. é o que você falou. O seu é muito Aham. específico. O meu, ele, apesar de ser geriatria, ele é um pouquinho mais abrangente para quem gosta de outras, né, outras áreas. Ah, mas eu gosto de enfermaria, eu gosto de pronto-socorro. Vai ter emergência, vai ter sonda, vai ter. É Uhum. animadinho É mesmo. animado. Você tem sentido uma, Nossa, uma sensação de que você está aprendendo muito, ser demais, uma enfermeira muito demais. melhor? É incrível, é incrível o quanto você vê essa evolução em você mesmo. Quando você começa, você fala assim. Eu até brinco, tem Uhum. uma amiga minha, a enfermeira que me treinou. Eu falava para ela, quando eu crescer, eu quero ser igual você. Ela dá uma risada. Né? E hoje a gente conversa de medicação e faz isso e aquilo. O que que você acha disso? O que você acha daquilo? E eu converso igual ela. Aí eu penso assim, nossa, Não é legal? Quando você olha assim, você se é, autoavaliza e fala, olha o que eu falei. onde estamos? É incrível. É É muito demais. legal, é uma experiência muito rica, né, Rebeca? Essa questão Isso. da imigração, do Renasce. desenvolvimento, você renasce, é Incrível. incrível. Bora falar sobre a Com certeza. oportunidade para o enfermeiro? Que as perguntas estão surgindo, mas eu precisava deixar isso para o final, justamente Uhum. porque a pessoa precisa primeiro entender o que é, né? Falar, Isso. legal, estou disposta, É agora abrir o o que, que vai horizonte, ser? né? Você, exato, você está na Isso. PRR, é isso? PRR. PRR, Aham. PR Corp. Corp, Exato. certo? É uma
uma agência ou é um É direct um, hire? isso. Vamos falar É. da companhia. A gente chama de agência, tudo. A gente chama tudo de agência, né? Mas na verdade não é. A agência é quando ela é o seu sponsor. Uhum, A PRR a gente faz o direct hire, que uhum, é basicamente essa ponte entre uhum. você e o empregador. O seu contrato nunca vai ser com a PRR no sentido de ser o seu sponsor. Né? Você vai fazer entrevista de emprego com o seu empregador. Né? Essa primeira entrevista comigo é só para quebrar o gelo. Mas a gente vai, eu faço essa entrevista, essa Entendi. abordagem, esse filtro, né? E aí a gente apresenta, de acordo com a fase que esse enfermeiro está, a gente apresenta para os clientes também. A gente dá as opções, né? Ó, temos tais e tais estados. Você vai fazer uma escolha por ordem, né? Qual você prefere primeiro, segundo, e a gente apresenta para o empregador. Aí o empregador vai dizer para a gente, eu quero entrevistar essa pessoa ou não, eu não quero ela agora. Entendeu? Então, a sua empresa, ela é Isso. como a Worldwide, como a Direct hire. Connetics, né? Faz aquela primeira abordagem, avalia o profissional, ok, esse profissional Uhum. ele tem os requisitos que a gente pode investir nele. Quais seriam esses requisitos para chegar na sua empresa? Tem que ter o NCLEX e o IELTS, o Visiscreen, tem que ter só o NCLEX. Que nível de inglês a pessoa precisa ter para fazer essa abordagem? Qual é o melhor momento para ela aplicar para a Primeiro sua empresa? ponto e mais importante é ter passado o NCLEX, né? Porque assim, os sponsors eles têm ficado um pouco mais relutantes com os enfermeiros internacionais, não só o brasileiro, tá? Porque assim, muitos deles já passaram no Uhum. NCLEX, mas estão longe de passar no inglês. E hoje esse tema, a partir do momento que você assina o Uhum. contrato, esse tempo entre você assinar o contrato e você estar aqui, esse tempo está muito curto. Na minha época era 2 anos. Agora, Agora, exatamente. seis A minha meses. supervisora, ela fala 8 meses. Eu falo, para quem já passou entrevista comigo, eu Uhum. falo, gente, a supervisora fala 8 meses, mas eu diria 10 meses, 10 meses a um ano. Então, assim, os sponsors Uhum. eles têm ficado um Uhum. pouquinho com medo disso, e alguns deles têm exigido o NCLEX, obviamente, e o inglês. O que vai depender? Vai depender do desespero deles, né? Até eu estava conversando com uma outra candidata hoje, eu falei para ela, falei, a gente tinha uma facility no Texas, que já preencheu a vaga, né? A gente não tem mais o Texas, porque eles estavam desesperados. Eles ofereciam quase o piso máximo Uhum. salarial, ofereceram bônus, porque era uma cidade pequena, no Texas, no centro do Texas. Os É. assuntos aí, eu tô só tomando nota porque eu tô Então, vendo assim, comentários das pessoas. não vai achando também que se é uma cidade grande, que todo mundo gostaria de ir, eles vão falar, nossa, pelo amor de Deus, vem aqui. Foi o que eu falei, a gente falou no começo da nossa conversa. Eles estão desesperados por enfermeiros? Eles estão sim. Mas eles não vão abaixar nenhum requisito, porque eles não vão diminuir o nível de qualidade de atendimento. Eles vão te treinar? Eles vão. Com Isso nos traz certeza, segurança com também, certeza. Quando né? eu entrei, a minha empresa falou assim: você vai ter uma semana de treinamento. Se você achar que você precisa de mais, é só você pedir. E eu pedi. Então eu tive 2 semanas de treinamento. É porque uma semana são 3 Eu plantões, trabalhava ou plantão de 8 horas, corrido. então eu fazia 4 na semana. Quatro, Ah, cinco, isso. pá. Aquela coisa, né? Ai, Isso, eu queria uns isso. 40 É. para me Então, assim, sentir mas o segura. tempo inteiro isso, Mas né? Se você me não se traz. sente segura, você fala, a gente te treina mais. Né? Então, quanto a treinamento, até eu vi a galera perguntando aí sobre treinamento. Qualquer lugar que vocês forem nesse país, gente, a empresa, o hospital, Skilled Nurse Facility, eles vão te oferecer o treinamento. Então, não se preocupe quanto a isso. E assim, Rebeca, Isso. vem gente do mundo É. inteiro, né? Filipino, africano, brasileiro, sei lá, haitiano, tudo vem, gente. Por que que você acha que você é que vai Uhum. ser o diferentão? Não, no meu hospital, e eu moro numa cidade pequena, assim, eu ouço gente falando línguas que eu não sei nem qual é. Porque tem muito imigrante aqui. No meu setor não tem, mas no geral tem. E isso é no país inteiro, porque a necessidade é tão grande, né? E os Estados Unidos, Exato. ele é constituído de imigrantes. Uma parte indocumentada, ilegal, e acabam fazendo o É. serviço que os americanos não querem fazer, né? E muita gente que vem de fora, os profissionais que vêm a contribuir, que são extremamente valorizados, como nós. Vamos falar, então, assim. Quando a pessoa chega na sua empresa, vai falar com você,
que você foi nomeada aí International Recruiter. Eu fiquei tão Obrigada. feliz, eu Ah, achei muito obrigada. merecido, Rebeca. Muito legal. É justo isso, porque você já tem nos ajudado tanto há tanto tempo. E aí você tá nessa posição que hoje em dia você consegue Não fazer dá. isso. Porque também no começo não dá, Exato. né? Tudo tem um tempo. Você precisa entender tal para poder chegar nisso. E você chegou e achei Obrigada. demais. Então, conversa, Uhum. entre em contato com você. Já tem que ter passado no NCLEX e tem que ter passado no Tá. inglês. Ou então, Isso, por está favor, perto um de inglês fazer. muito Tem bom. muitos que eu entrevisto que falam, eu marquei o inglês para o final do mês, né? Porque isso. Uhum, mas a pessoa dá A- conta de conversar bem, ela não tem Isso. a É, comprovação, até mas porque eu ela falo com todo tem mundo. A habilidade. entrevista comigo, eu começo em inglês e eu termino em português. Porque minha supervisora, ela vai me perguntar como é que é o nível de inglês dessa pessoa, né? Então, assim, eu preciso saber. A pessoa fala, eu sou B1, B2. Ok, eu sei o que é um B1, B2. Você vai falar isso para um americano? Eu sou nível de inglês B2. Uhum, Ele vai falar, uhum. tá, o que é isso? Entendeu? Então, É, exato. porque eles são Não, americanos, eles não estão exato. Ele preocupados quer nas saber se você fala, qualificações do entende, inglês. escreve e escuta. Com, que é Exato. simples. Com Que é sotaque ou tão sem sotaque. simples. Eles não estão nem aí. Isso, é simples. É tão simples, mas É não é simples verdade. chegar lá. É Mas, verdade. enfim. E aí, quais são as oportunidades? Chega em você, conversa contigo. Quais são os estados que a sua empresa contrata? Porque a gente sabe que a sua empresa Sim. é uma das que estão no mercado, mas a gente vai falar sobre a sua experiência, sobre a sua empresa hoje. Uhum. Então, não é uma verdade absoluta, porque existem Com outras e certeza. que vale a pena o pessoal comparar. Sempre vale a pena comparar, né? Mas vamos deixar claro que É. isso é no seu caso, tá bom? Quais são os estados que a sua Hoje, empresa hoje, contrata? inclusive, recebi um e-mail ontem da minha supervisora. Hoje, a PRR está contratando para o Nebraska e para Minnesota. A gente tinha Colorado até ontem, mas Ok. aconteceu um imprevisto. A, a empresa que eu trabalho, eles tiveram um problema com uma das unidades e eles estão realocando todas as enfermeiras para as outras unidades. Então, por agora, o Colorado está segurando as contratações internacionais para poder ver como é que vai ficar isso. Né? Eles falaram que eles vão voltar com essa opção a partir do segundo semestre desse ano, então nós estamos dando uma segurada aí. Porém, novidades estão por vir. Estamos aguardando agora. Olha, Primeira vez que ela me mandou mensagem, ela mandou um e-mail hoje, segura né? aí. Então ela colocou assim, Quando você tiver com as novidades, certeza. vem compartilhar aqui, porque o Nossa, pessoal vai com ficar certeza. só na E expectativa. Minnesota. Então, hoje é Isso. Nebraska e No Nebraska tem Minnesota, é isso? diversas opções. São Nebraska estados é um frio, pouquinho mais frio frio, do né? que o Colorado. Os dois têm neve, né? O Colorado tem neve, Nebraska é Colorado tá aqui. Nebraska Uhum. é um pouquinho aqui e Minnesota tá mais para cima. Então todos eles têm neve. Mas assim, gente, não é o Alasca, pelo amor de Deus. Ninguém vai morrer congelado. Isso, dá para viver Dá super para viver bem. super bem. E outra, é todo mundo preparado Exatamente. para o frio, né? Mas é só para as Aham. pessoas se situarem, porque Estados Unidos é muito É, grande e tem estados que a exato. gente não ouve muito sobre. Isso. Então, Flórida, Brasileiro. Uhum. todo mundo sabe onde é? New E York, né? Califórnia. É, Agora, e Texas. É, todo mundo sabe. É, todo mundo quer, é. né? Isso, eu E sei o que sabe vai mais ou falar. menos. Outro dia, uma seguidora, faz tempo, mas só para ver como as pessoas desconhecem às vezes a realidade. A seguidora, a enfermeira, falou assim: Angélica, você poderia fazer uma live com um relatório das escolas da Não, não Flórida? dá. Eu falei, como? Já Se fosse não só dava, de Orlando, exato. já não dava. É um Aham. estado enorme, gente, né? Tipo, dá Isso, uma gulgada aí, porque muito. tem muita coisa para saber. É. E a gente que tá aqui Você também não sabe da sabe sua tudo. região. Aliás, sabe nada. Acabamos de chegar. A Exato, e gente... olha lá, estamos Exatamente. É aprendendo. bem isso mesmo. Então, vale a Aham. pena. Vale a pena pesquisar, né? O que é Nebraska? Qual é o estilo de vida? Se é de Isso um faz muita partido ou se é de diferença. outro? Se condiz com a sua expectativa aí para criar seus filhos, Uhum. né? Vai morar na Califórnia ou vai morar Faz num muita estado mais diferença. tradicional? Isso. Você aceita É, isso? Né? Precisa sim. querer entender um pouco da cultura para ver se isso é de acordo com. Porque se sair do Exato. Brasil para vir aqui e não Exatamente. gostar, também E não adianta, né? assim, as pessoas têm que entender que não se crie muita expectativa daquilo, de que, ai, que é maravilhoso, todo mundo está morrendo por causa de vocês e que vai ser tudo perfeito. Não vai ser difícil, vai ser difícil, é tudo, como a gente já falou, é tudo novo, Uhum. é tudo diferente. Mas pensa assim,
Eu gosto de comparar com realidades, né? Então, vamos supor, você mora no Brasil, você mora no Paraná, você mora no Rio de Janeiro. É totalmente diferente, né? Você mora no Rio Grande do Norte, você Exato, mora lá em Natal, na capital, ou você mora em Goiás. A cultura é diferente, a vegetação é diferente, as casas são exato. diferentes, a arquitetura é diferente, política é diferente, isso influencia muito. Aqui a gente vê muito nítido isso. Aqui, gente, todo mundo tem liberdade de expressão, Uhum. literalmente. Literalmente, você pode falar, você pode colocar uma bandeira do Trump na frente da sua casa ou do Biden. Ninguém vai vir queimar sua bandeira ou te xingar no meio da rua. Não vai. E se quiser sair de pijama e com touca de cetim Exato. na cabeça, Ninguém. sai, ninguém vai estar nem aí Não pra vai. você. Se quiser sair toda na Exatamente. Só elegância, que vai as também. regiões que são mais É um democratas, país livre. você vê que o estilo de vida é diferente das regiões republicanas. E ponto final. Então, vai da Uhum. escolha de cada um. Exato. Precisa, quando vem morar num país diferente, entender um pouco essas diferenças de cultura, né? Que nada mais Uhum. é do que um estilo de vida. Isso. Olha lá, seu marido agitando. Um beijo, Ricardo. Precisa entender essa cultura e ver se você está disposto para que É. aquilo seja realmente bom para você. Senão você vai morar num lugar que não tem nada a Você ver vai com o detestar. seu estilo de vida, aí pode realmente. Exato. Então, beleza. Os estados Nebraska e Minnesota. Qual é a base de salário? Existe diferença se o enfermeiro é recém-formado? Rebeca, eu estou me graduando no final do ano e eu quero ir. Eu vou ganhar a mesma coisa de alguém que já trabalha em nursing home no Brasil? Como que é? Qual salário? Dá para viver? Hoje eu respondo uma pergunta assim, Angélica, quanto você gasta no mercado? Porque É, o enfermeiro no Brasil é tão lascado que a pessoa fica é. desesperada. Será que eu vou Passar morar nos fome. Estados Unidos para passar fome? Eu Não, falei, gente, na real, eu nem sei exato quanto não eu é. gasto no mercado, porque isso não é uma preocupação. É Isso. óbvio que eu não vou chegar lá e vou gastar, sair jogando Você comida fora. come as Não, eu vivo da mesmas mesma coisas. forma que eu via no Brasil. Mas eu tão pouco fico olhando. Esse iogurte aqui é 3,75. Não, eu vou É, pegar esse aqui que é isso. 2,27 porque eu não posso comprar esse. Não, eu vou lá, eu quero, eu compro. Exatamente. Exatamente. Né? É, é. É diferente. Então, Nossa. dá para viver com esse salário? Quanto seria o salário de um Eles vão te recém-formado? Conta aí. oferecer, lógico, né? Igual eu falei, depende muito do desespero do empregador, né? Eles vão te oferecer a base do salário ou até uns $2 a mais do que vai estar escrito no site. Eu falo assim, gente, você quer entrar no site, por exemplo, na Columbine, aqui onde eu trabalho. Se você Isso. entrar no site, vai estar lá. Salário inicial, entre $32 a hora até acho que 43. Então, eles podem oferecer, para mim, na Uhum. época, ofereceram 34. E eu não tinha experiência. Uhum. Entendeu? Então, me ofereceram, eu Olha, comecei ganhando 34. No primeiro ano, você tem 3 oportunidades de aumentar o salário. Então, eles aumentam $1, aumentam 70 cents, aumentam 90 cents. Que se você fizer a conta anual, que aqui o salário é anual, né? Se você fizer a conta anual, dá muita diferença. faz diferença. Dá muita diferença. Custo de vida vai depender da região. Salário vai depender da região. Que eu falo para todo mundo, gente. É Isso é sempre sempre proporcional, proporcional. né, Rebeca? Quanto mais se ganha, mais Exatamente. É o que a caro é o gente custo sabe. de Na vida. Califórnia, a hora do enfermeiro é 60, $70 a hora. Mas é proporcional. Exato. Você vai morar num Mas quanto é um apartamento de um, aluguel lá? 2 quartos e você vai pagar $3.000 no mês. Entendeu? Mas é proporcional. Você não vai Uhum. passar fome, você não vai ter que andar de bicicleta, porque o seu salário não dá. De forma alguma. Opção para pegar plantão extra? Uhum. Sempre vai ter. Eles sempre vão precisar. A vantagem dos clientes. O enfermeiro Nossa! brasileiro que vive É, já está desesperado. Talvez você nem queira fazer hora extra, é. talvez você nem precise, né? Depende muito do pique, do objetivo da pessoa, mas geralmente dá para Isso. viver muito bem com o seu salário base. A O pergunta aqui, extra na vira hora um extra oferece extra. quanto? Aqui eles têm os diferenciais dos shifts, né? Então, se você trabalha no dia, na tarde ou na noite. Ou se você trabalha, Uhum. se você trabalha, não, dia, tarde e noite, isso. Na minha companhia, a gente tem a opção de trabalhar tanto 8 horas ou plantão de 12 horas. Eu faço os plantões de 12 horas. Mas mesmo assim, o diferencial do seu shift é a mesma Uhum. coisa. Então, no diferencial do dia, das 6 da manhã até as 2 da tarde, é o valor. Então, vamos supor que é o valor que eles te ofereceram, 34. Das 2 da tarde às 10 da noite, que seria considerado um evening shift, né, que é o shift da tarde, são $2 a $3 a mais da sua hora. E o noturno são $4 a mais. Então, vamos supor, no meu shift, que são de 12 horas,
8 horas eu ganho um tanto, as últimas 4 horas eu ganho mais. Final de semana, isso. Ah, eu Final de também semana tem o tenho isso. diferencial. No, Você no vê tudo no rolete Olho que a gente Elite, vê. exatamente. Final de semana, obviamente, tem diferencial. Parece Parece. pouquinho, né? Comparando com o Brasil com adicional noturno, assim. Só que no Brasil Isso. você ganha muito para gastar muito. E aqui, essa diferença de US$ 3, no final do mês, impacta um valor de mais US$ 300 ou mais US$ 400 no salário, Faz que muita faz muita diferença. diferença, né? Isso, Então, exato. acalme o O coração, contrato, gente, o são dinheiro 3 anos gasta. e você é considerado full-time, né? Um funcionário tempo integral. Para você ser Uhum, considerado tempo integral, você tem que trabalhar no uhum. mínimo 32 horas semanais. Entendeu? Então, assim, nada demais, né? Galera aí no Brasil que tem Já 2, 3 é boa. empregos, né? A gente sabe. É que é uma realidade Isso. tão diferente que eu entendo que seja difícil entender que algo que parece ser É, tão melhor. é. Ah, E será que outra, é a gente isso ganha por mesmo? hora. Né? Dia- É outra quando- realidade. Você falou assim, às vezes você É... nem quer fazer um plantão extra, mas você pensa assim, ai, mas eu... Ah, e outra coisa também, Ah, eu essas mesma não 32 quero. horas semanais, né, que é o mínimo que você faz, qualquer plantão extra que você fizer, que você passa das 40 horas semanais, essas horas extras acima das 40, você também tá ganhando a mais. Aí você pensa assim, ah, é um É ponto um ponto cinco, 5. Isso, uma vez e meia. É um ponto. Então, de 30 vai para quarenta e Exato. cinco dólares a Isso. hora. Aham. Grosso Para falar modo, um valor redondo. Fica exatamente. legal, né? Aí eles te mandam e-mail, olha, tem tal e tal dia disponível. Você gostaria de pegar esse plantão extra? Aí você faz uns cálculos, né? Tipo assim, se eu trabalhar um plantãozinho de 12 horas a mais, eu ganho US$ 600. seiscentos Isso, dólares eu pago a exatamente. prestação do meu carro. Aí volta naquilo que você falou. Quanto você gasta no mercado? Eu não sei. Gente, nós não estamos falando que você vai ficar rico, milionário aqui. A gente está Não, falando que você vai chegar no é mercado, se teu diferente. filho quiser comer tal e tal coisa, você vai conseguir comprar. Você vai olhar para um carro. Isso. Você pode comprar camarão, você pode comer salmão, você pode comer carne que quiser. Exatamente. Seu filho Do come jeito que sucrilhos quiser. dele. O que você quer E comer? Você compra cheirinho para pôr na casa toda. Você faz, não é? Você não tem aquela coisa de uma... que o Isso. mercado é uma questão, que a alimentação você precisa. Ai, às vezes eu tenho É. que comprar um É leite final do mês, vou diferente, gastar um né? pouquinho Uma menos. coisa. Não tem isso. Isso, Isso. vou comprar um frango, porque a carne tá Ai, mais que cara, demais. né? Então É. não tem isso. Assim, todo mundo Ok. consegue ter uma alimentação Você consegue ok. Você é um comprar orgânico, tudo enfermeiro, orgânico que você quiser socorro. também. Isso. Isso. Entendam isso, que vocês são enfermeiros, vocês vão chegar aqui, vocês ganham pelo menos o Não é para dobro chegar do se que muita gente achando, ganha, gente. É só para, né? né? É só para assim, vocês terem Exato. ideia de que vocês vão Ter trabalhar, vai ser noção. difícil, mas que vai compensar, vai valer a pena. No Brasil, você vai trabalhar 2, 3 empregos? Isso. Vão ter problemas. Vão ter outros problemas. Outros. Outros problemas, não os do Brasil, Exatamente. não é? Isso. Bônus e benefícios. Também varia. Tá comum oferecer Tem bônus? alguns lugares que estão oferecendo bônus, né? Tem uma, De eu até não sei se preencheu já essa vaga, mas a gente estava com uma facility no Nebraska que eles estavam oferecendo 2.000 de sign-on bônus e a partir dos 90 dias trabalhados durante um ano, eles iam dar no seu paycheck, no seu salário ali quinzenal, US$ 450. Aí você fala, cada quinzena, cada quinzena? no primeiro ano. Depois de 900 90 dólares dias no mês. trabalhados, então seria pelos 8 meses, né? Restantes. Entendeu? Exatamente. Nada mal. Isso serve tanto Qualquer para um um. recém-formado Qualquer quanto para um. um enfermeiro Por quê? experiente? Porque é uma cidade pequena no Nebraska. Ok, entendeu? Uma cidade maior no Nebraska ou as Exato. facilities que tem. O grupo de facilities em Minnesota, gente, elas são lindíssimas. São 16 unidades. 16 facilities do mesmo grupo. São lindíssimas. Parece um hotel fazenda. Então, assim, eles não oferecem o bônus. Vão te oferecer o salário da região da média que seja, entendeu? Então, E eu acho que o bônus é legal, não Rebeca, faz. mas não é Exato. o que faz a Não diferença, é o que faz. né? É assim, Sim. claro que você ter um bônus é bom, mas assim, não é o que vai É. definir a sua escolha do contrato. Tem que ver primeiro o lugar, Aham. né? Primeira vaga, eu quero trabalhar com esse público. Que lugar? Tem esse lugar aqui. Eu gostei da cidade, É. do estilo do governo na cidade, eu gostei desse ambiente.
O salário vai ser sempre Sempre. compatível com o custo de vida, então não existe você chegar e o seu Não salário não dá para existe. você pagar seu carro, seu aluguel, seu mercado. Você vai ter aquela vida Sim. que é muito melhor do que a gente tem no Brasil. Não, mais uma vez repetindo, porque tem gente que tem assim, um pouquinho de dificuldade, são extremos, né? Ou acho que Fica vai passar milionário. fome, ou acho que vai Isso. chegar aqui comprando bolsa Assistir da Louis YouTube, Vuitton. né? Não é. Você vai Gente, não viver é uma vida vida. de YouTuber, não. Exato. Vai viver uma vida digna. É. Exato. Vida digna. O que é uma vida digna? Que infelizmente falta pra gente no Brasil. É você ir ao mercado e comprar aquilo que você quer comer. Você não precisa ficar desesperado se você abre mão de uma coisa ou de outra. Uma vida digna é você poder, na sua folga, pegar suas crianças e colocar É. no carro, encher o tanque do seu carro sem sofrer. Você vai gastar É. $40 para encher o tanque do seu Isso. Um carro. carro Um novo, carro zero, grande. diferente do que tem no Brasil. Um SUV de É. 300 mil É. reais aí, que você vai Todo ter aqui mundo de tem aqui. boa, né? Que no Brasil Jamais. você nem vai na concessionária ver um carro desse. Então você vai pôr seus filhos dentro de um carro desse e vai passear. Eu quero ir levar É. minha criança naquele parque, levo. Quero ir no restaurante, vou no restaurante, Isso. tá tudo bem. Então isso é Você trabalha, dignidade, dignidade, você trabalha afeto. muito, você Não quer trabalha dizer que você duro, vai ter mas você recebe por isso. Não é você se lascar de trabalhar e você chega no final do mês e você Exato. ganhou R$ 2.000 de salário. Não, não é. Exato. Compra a roupa que Vai você comprar quiser. roupa? Compra roupa para sua criança, para você. Você quer usar Roupa um de perfume marca? bom? Você vai ter um perfume bom. Você vai ter. Exato, você vai ter Não. tudo isso no primeiro dia que É. você chegar aqui. Não, que você não é bobo, né? Você vai organizar sua vida, vai comprar suas coisas devagarzinho, vai organizar sua casa. Mas você vai ter, Com basicamente, coisas muito certeza. melhores do que tinha Gente, no e Brasil. sem, Ainda que e, e sem tivesse um salário assistir bom no muito o Brasil. youtuberzinho, de que você vai chegar com o primeiro mês você compra uma Lamborghini, você vai pagar tanto por mês. Cuidado com essas informações. Isso. Você TV pode só, você vai se comprar. lascar. Perde seu crédito É, aqui para ver se você tem exatamente. valor. Esse país, você Tem vale que o seu ter muito. crédito. E você tem que construir o seu crédito Exato. aqui. Você pode ter US$ 1 milhão na conta. Exato. Você chega, você vai comprar um negócio, você quer parcelar US$ 10.000, se Uhum. você não tiver crédito, que na verdade nada mais é do que o seu histórico de que você é um bom pagador. Não importa se você tem 1 milhão na sua conta. Você é um bom pagador? É isso que vai fazer Exato. seu crédito. É isso que mais importa aqui. Mais Isso, uma vez, um senso de exatamente. justiça, né? Você tem aquilo que você tá lutando para ter. Ah, existe algum apoio da sua empresa em relação aos cônjuges? Por exemplo, ai, meu marido, eu chego, eu sou enfermeira, meu marido é marceneiro, no caso do meu que acabou de chegar do trabalho aqui. Existe alguma coisa que dá uma orientada, tenta inserir no mercado de trabalho a respeito da empresa? Como que funciona isso? Que é uma pergunta que eu recebo Da parte recorrente. da PRR não tem. O que que eu faço nas minhas entrevistas, né? Que é uma Uhum, coisa que vem da supervisão também, da PRR. A gente é muito preocupado com a família, com o marido principalmente. Porque eu falo assim, gente, o seu trabalho aqui numa Skilled Nurse, não importa no Nebraska, na Flórida, na Georgia, não importa, vai ser o mesmo. Você vai ser trabalhar, você vai fazer a mesma coisa e você volta. uhum. E o seu marido com seus filhos em casa? Então, assim, nas minhas entrevistas eu pergunto, o que que seu marido faz? Aí tem gente que fala assim, meu marido faz aplicativo, ele faz tudo um pouco. Uhum, Ok, ele faz Uber, não tem problema. Você vai para uma cidade de 2 mil habitantes? uhum, Você não vai. uhum. O que que seu marido vai fazer lá? Então, assim, isso é uma preocupação da PRR. Não tem essa ajuda direta de, meu marido é marceneiro, então a gente vai te ajudar a arrumar um emprego para ele assim, assim, assim. Não. Mas dentro das opções que eu vou te dar, você vai ter uma opção que seja melhor para ele e para os seus filhos, né? Então, assim, eu gosto disso, porque eu falo para os meus candidatos, a gente não recruta enfermeiro, a gente recruta uma família e um sonho. Eu não quero, a minha supervisora, ela brinca também, ela fala, eu não quero ter uma enfermeira numa mão e um divórcio na outra, né? Exato, uma enfermeira Exatamente. infeliz vai querer Vai voltar quebrar para um o Brasil, vai contrato e ficar vai sozinha falar, aqui. pelo amor de Deus, eu preciso ir embora, senão eu vou perder meu marido, né? Então, é muito interessante você citar isso, porque realmente é a realidade. Para nós, enfermeiros, não vai mudar muita coisa, que cidade que você mora. Mas para quem fica em casa, para o seu marido, vai. E outra, a gente fica Isso. muito tempo dentro do hospital, as crianças vão ficar muito tempo dentro da escola e os maridos em casa, se não souberem falar o inglês, Tem tem isso que também. ter a consciência de que vai morar num lugar que fala inglês. Não deixa Não. para falar, chegar lá eu me viro. Você não é mais capacitado que ninguém, quer dizer, não vai se chegar aqui Não. virar uma chave na sua cabeça do dia seguinte você vai falar, você vai ficar em casa,
frustrado que a mulher vai estar trabalhando, você não vai ser mais o provedor, É, você vai se sentir fracassado, aí isso, vai começar aquela briga do casal, né? Porque o marido perde isso. a Do individualidade poder. dele, aquela coisa do Isso. homem, né? De ser participativo. Aí a mulher já fica irritada porque está Dificuldades. cansada, passando por um monte de adaptação, de dificuldade. Aí É. o homem com E uma ele acaba tromba em ficando casa dependente esperando dela. ela. Que ela tem os dias de descanso, ó, tem que ligar nisso, tem que resolver isso, tem que fazer isso. Você chega em casa Ah, e não. fala, eu não quero resolver mais nada, né? É. Eu quero deitar aqui. Isso. Exato. Me Então, assim, ajuda. tudo isso a gente se importa, é muito importante. Porque eu falo, eu e meu marido a gente fala, né? Quando a gente decidiu vir pra cá, é como um casamento. Você não casa pensando no divórcio. Você casa pra dar certo. E você vai fazer de tudo pra dar certo. Entendeu? Ah, lógico que pode acontecer, pode. Então você não venha pensando em quebrar o contrato. Eu lembro que quando eu comecei a conversar Exato. com a PRR, né, que falou que o contrato era de 3 anos, eu lembro que teve uma pessoa que falou assim para meu marido: Nossa, mas vai ficar 3 anos preso? Ele falou assim: Pois eu olho por outro lado, ela tem 3 anos de emprego garantido, Ai, né? mas tem olha, a gente estava falando sobre um olhar positivo das coisas, por isso que eu amo tanto conversar com você, porque eu É. creio que a gente tem esse mesmo olhar. Não Mas tá tem bom, gente que não não tá tá feliz com bom, nunca vai nada, estar bom, né? né? Tem gente que não tá feliz nem quando acorda no espelho, então Exato. não gosta nem do que vê no espelho. Exato. Então, muitas vezes a Sim, questão, o tá na problema não cada está na pessoa, coisa, né? está em você, né? Está na pessoa. É. Precisa ter um olhar atento. Então, maridos, por favor, Uhum. entendam que vocês precisam estudar inglês. Porque com inglês e com green card, Emprego de menos. emprego de Vai ter menos. qualquer coisa. Vai ter alguma Exatamente. oportunidade de trabalho, Exatamente. né? A pessoa vai se adaptar. Ah, É, era advogada no Brasil, não vai ser advogado aqui. Mas ela pode fazer um curso de paralíngua depois, ela pode entrar com numa certeza. área administrativa se ela soubesse comunicar. Agora, tem que fazer a parte, é um processo familiar, Isso, né? Para que todos sejam felizes, para que sejam para viver o sonho. para viver os sonhos. Senão o sonho chega É aqui e bem vira isso o quê? Um mesmo. pesadelo, Tem gente que fala, né? eu quero trabalhar aqui 2, 3 anos, ficar aqui e quero voltar embora, quero juntar dinheiro, quero voltar para o Brasil. Por quê? Porque não tá no lugar que era para estar, né? Opção tem. Tem que Isso. saber desfrutar as E bênçãos o que que você são falou uma coisa muito importante. dispostos, Não né? pense que uma coisa que aparecer para vocês é a única opção do mundo. Ai, pelo menos eu tô lá. Ai, mas aí eu já tô lá. Ai, mas depois eu vejo. Não, gente, não é. Porque a hora que passa a empolgação, é igual carro zero, né? Você tirar o carro zero da agência, na semana seguinte, você vai vender ele não é um carro Exato. zero. Já acabou a empolgação, ele já não vale mais o que você pagou. Exato. Então, a partir do momento que você chega aqui, você mandou seus filhos Exato. para a escola, você foi trabalhar, seu marido ficou em casa sozinho, ele foi fazer um Uber, foi tentar achar alguma coisa para ele fazer. Acabou essa empolgação toda, aí que você, né, abaixa a poeira, passa a tempestade e você fala assim, e agora? O que eu vou fazer? A hora que as pernas estão doendo Isso. depois de 12 horas de plantão, meu filho, você não quer saber de Exato. estar no Brasil, nos Você Estados Unidos, tá você tá cansada, tá cansado, cansada. Né? Então né? é bem isso mesmo. Tá bom. Para fechar só essa questão do sponsor, que a gente está aqui no recorde mundial, mas assim, eu tô feliz, tá? Eu até peço Imagina! perdão que eu tô me prolongando, mas é muito importante, é tão difícil de pegar, Fica à Rebeca, que eu vou vontade. aproveitar. Paga Pagam, pagam. process na sua Isso empresa, no faz muita processo, diferença. porque isso faz muita Sim. diferença na agilidade É por isso que hoje da você imigração. consegue estar aqui dentro de 8 meses. Né? Porque a partir do momento que você apresentou o inglês, o NCLEX e o inglês, que você preencheu, assinou o contrato, eles vão te pagar o Premium Processing, que vão te analisar o seu caso em 15 dias. Aí é onde começa a contar o tempo, né? Aí seu nomezinho tá lá na imigração, meus amores, só esperando. Minha prima Ellen acabou de entrar, enfermeira, nunca trabalhou e eu estou infernizando a vida Uhum. dela muito para ela vir para cá. Olha aí, prima, uma Excelente. ótima oportunidade para você, né? Uma empresa que dá esse suporte, que tem Uhum. uma, você já começa tão É. bem, meu Deus. Então, eu quis muito trazer você aqui hoje, Rebeca, porque principalmente quem não tem experiência. Eu tenho conversado com muitos universitários, muito, cada vez mais, e eu tô achando isso fantástico. Porque imagina se Nossa, quando você estivesse fazendo a sua meu universidade, Deus, você soubesse dessa que diferença! Ai, meu Deus! Né? Então, para esse público, eu creio que essa oportunidade é Eu também. de ouro. Poder já se formar
fazer o processo e já começar Começar. aqui. Começar Ixi. jovem, normalmente quando se forma, né? A Os que maioria são, tá jovem. os que são Ai, solteiros, gente, ou que é não casado não tem percam filho essa. ainda, então, nossa. Ah, depois Ixi. ainda pega um travel nurse, Aí aí, deita e rola. É. deu que é o dinheiro. Ai, Rebeca, eu quero ver. Eu passei o olho aqui nos comentários e nas perguntas. Eu acho que a gente já respondeu tudo que era pertinente dentro do assunto que a gente se propôs hoje. Fala para as pessoas que o que a gente não exato. respondeu, deixa nos comentários que a gente retoma, né? Sigam a Obrigada. Rebeca, eu vou marcar o arroba aqui para você entrar em Sim. contato com ela para tirar as dúvidas, né? Ou para fazer a aplicação, né? Ela é International Recruiter, representante da PRR. Então, imagina você poder ter É. esse approach com alguém que Nossa, fala português, alguém que está do nosso lado, porque eu com sinto que você certeza. está por nós, né? Nós enfermeiros. É diferente de você ir direto numa entrevista com um enfermeiro americano, aquela coisa que já dá aquele medão. É. Esse Eu quebra-gelo, vejo, meu eu Deus, vejo a diferença na pessoas, minha entrevista. Eu aproveitem. começo em inglês, apresentando, faço algumas perguntas, peço para você apresentar e tudo. A partir do momento que eu já entendi o nível de inglês da pessoa, eu já falo, ok, agora podemos conversar em português. A pessoa, ai, que não sei o quê. É muito engraçado. É um alívio. É um É alívio, né? verdade, é Você se verdade. sente acolhida, né? Última pergunta aqui que eu Ah, vi, que é outra. não Campeã. tem, não tem Idade. limite. Não tem limite. Idade. Eu, Não tem. Se a ixi, pessoa está firme para trabalhar exatamente. Não 12 tem horas, limite. pode ir. Eu tenho uma candidata que ela tem 57 anos. Trabalha em PSS. Olha aí. Então, não tem idade para fazer a validação, não Não, tem idade para você tirar sua licença, tampouco vai ter idade dos não. sponsors falar, ah, não O que quero, vai você ter tem limite 50 de anos, não. idade Não. é quem são as pessoas que vêm com você. Então, se o seu filho for mais de 19 anos, se eu não me engano, ele não conta como seu dependente. 21 anos, isso. 21 anos Não, solteiro. 21 anos É, solteiro, não é isso? Então, o cônjuge, que tem que ser casado, não vale ser união estável, e os solteiro. filhos Isso, solteiros, menores de 21 anos, isso. terão direito ao green card. Então, olha só, É? vão vir de boa, sem fazer NCLEX. Agora, tem que ter esse cuidado É. da idade dos Com filhos. Então, se seu filho está aí 20 com para 21, 19, corre. É, ó, trata de se agilizar. E essa idade isso. é no momento da É, aplicação, né? No momento que vai entrar para a imigração, não é no é. momento que vai chegar aqui exatamente. Esse Então, tem detalhezinho. É. esse benefício aí. Então, assim, Rebeca, deixa uma mensagem final para as pessoas. Para mim foi Obrigada. uma honra ter você aqui, registrar você Ai, aqui, porque você obrigada. fez parte do meu processo, né? Então é mais do que trazer um enfermeiro que pode colaborar, é registrar uma pessoa que fez parte da minha história. Você e o Ricardo. Vem Um dia mesmo. eu vou ir no Será sempre Colorado de bem-vindo. vocês. Obrigada mesmo. E eu quero agradecer em nome das pessoas, porque o conteúdo que você trouxe aqui é um conteúdo que eu não tinha visto. Eu não vejo tudo, óbvio, mas assim, não é um conteúdo comum, né? De ser tão bem explicado, ainda com a Isso. oportunidade de fazer aplicação. Quer dizer, tá aí com a faca e o queijo na mão, ainda para recém-formado, para ser experiente. Experiência incrível. Obrigada pelos enfermeiros aí do Brasil, por essa Que população isso. que precisa dessa O oportunidade Ricardo. que está buscando. Olha, churrasco, o meu marido vai adorar. Eu gosto também, mas tem alguém aqui que vai ficar mais feliz ainda. É. A gente precisa disso. Deixa uma mensagem final para eles e falar para você assim que Deus continue abençoando, porque Deus já Amém. abençoou vocês abundantemente, que eu sei. Né? Então, mas que Deus continue abençoando e que você seja cada vez mais presente com essa sua Obrigada. carinha linda aqui, porque a gente precisa saber as coisas que você tem, né? Que você continue compartilhando, porque isso faz muita Imagina, diferença mesmo. obrigada. Eu que agradeço a sua doçura, o seu tempo, o seu carinho. Agradeço você ter esse Instagram que tanto ajuda também, né? Você compartilha tanto da sua vida, inclusive a sua vida particular, com tanta doçura. Eu falo para todo mundo, eu falo, Angélica, ela posta de uma forma que não é expondo, ela posta de uma forma tão realista que as pessoas conseguem se enxergar, né? Tendo as mesmas coisas. E isso que é mais importante. Eu até falei hoje para uma das candidatas, tudo que a gente conseguiu, né? Eu e meu marido, a gente conseguiu aqui como família, como casa, lugar, como emprego, como tudo, é o que eu desejo para os outros. Eu desejo que as pessoas consigam vivenciar isso, porque realmente é muito diferente e vale muito a pena. Então, assim, pensem que vai ser difícil, não pense que vai ser fácil. Só que vai
fazer a diferença na sua vida, vai fazer diferença na vida dos seus filhos. E o que você consegue aqui como enfermeiro, você não vai conseguir em lugar nenhum. Porque a cultura aqui é diferente. Aqui, a partir do momento que eles valorizam um enfermeiro como uma pessoa que cuida do outro. No Brasil, a gente não é visto como uma pessoa que cuida. Não, você é visto com inferioridade, né? Você fala, enfermeiro é o frustrado que queria ser médico e não conseguiu. A gente escuta muito isso no Brasil, né? E faz muita diferença. Assim, E isso é totalmente faz muita diferente. diferença, né? A população não tem Não tem, consciência do que é o não profissional tem. enfermeiro. E no Brasil não vai ter, porque os médicos são, né, endeusados. Lógico, de forma alguma, não desmerecendo os médicos, de jeito nenhum. Mas a gente é enfermeiro por um motivo, né? É um chamado diferente. Então, assim, todo mundo que está aqui nessa live, que pretende ou que tem intenção de vir para cá, pense assim, vai ser diferente, mas se alguém conseguiu, eu também consigo. É possível. E se você quer ter essa vida diferente, né, com qualidade, dignidade, vá em frente, porque eu sei que você vai conseguir. Eu consegui, a Angélica conseguiu, um monte aí conseguiu. E vai conseguir. Empatia, você se colocar no lugar do outro é uma coisa extremamente importante. Porque a gente tem essa cultura de eu só venho a nós, né? Eles precisam de mim. Eles não sei o quê, eles isso e aquilo. Não, você também precisa. Se você quer morar num país diferente, com tudo diferente, pessoas novas e cultura diferente, você também tem que se colocar numa situação de que é uma mão lava a outra, né? Oportunidades sempre vão ter, diversas opções vão ter, mas também tem que ter a mente aberta de que não é o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Eu entrevistei esses dias uma menina que ela falou assim, eu não estou disposta a fazer endorsement, que é quando você tem a licença. Tudo bem, tudo bem. Então, se a sua licença é do estado de Montana, então vai trabalhar e morar em Montana, entendeu? Isso, Vai, exatamente. Então, assim, quando friozinho você, bom. quando você, que é uma coisa que é muito difícil, que muitas pessoas, gente, milhões de pessoas nesse país jamais vão ter um green card. A gente sabe disso. E você chega aqui com uma oportunidade de vida dessa. Ai, mas não é na cidade que eu queria, do lado do meu familiar, no estado que eu queria, na praia, ou na, né? Sabe? Então, assim, coloque o seu pé no chão, abre os olhos para as oportunidades. Tudo é válido, tudo serve de aprendizado, né? E você vai chegar lá, a partir do momento que você completa o seu contrato, você está livre. Não venha também com a ideia de que coisa quebra o contrato. Quanto que custa quebrar o contrato? É o casamento pensando no divórcio. Pense com uma oportunidade de vida, sabe? E a partir do momento que você está aqui, aí você vai ver o que você pretende. Olha, eu gosto disso, mas assim que eu puder, eu quero migrar para tal lugar. Né? Lógico, tem gente que tem problema, é diferente. Não estamos falando disso, estamos falando das coisas normais. Isso, do rumo Do natural. rumo natural Exatamente. das Mas coisas, assim, né? de um modo geral, gente, não desistam. Não desistam porque dá certo, é possível, é um sonho palpável e vale muito a pena. Demais. Angélica, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Desculpa, né, a falta de disponibilidade. Eu, Não, foi perfeito. E eu super entendo. Eu tenho uma criança só, minha filha, já é um negócio que já é animado, imagina com duas. é, E você com essa dupla função, né? O que eu quero é deixar aberto aqui. Sempre que você tiver uma novidade, trazer aqui, porque tem muita gente que está esperando aqui, mas eu também te incentivo que você faça muita coisa lá no seu tenho Instagram vergonha. direto. E eu vou sempre compartilhar. É, Instagram é assim. No começo a gente fica meio com vergonha, mas daqui a pouco você acha que você já está falando com seus amigos e tá tudo bem. E eu acho que você tem muito a obrigada. colaborar. Você é uma joia preciosa. Não só no sentido da enfermagem, mas como você vê as coisas, como você enxerga as coisas. Por favor, Eu vou compartilha tentar. Meu marido mais. fala, ele me cobra muito isso, né? Que eu nunca fui de aparecer, né? Eu não posto nada na minha vida pessoal, nem nada. Até porque eu não tenho tempo e eu não tenho esse costume, isso. Mas eu sei que é importante para as pessoas Mas entenderem, né? A realidade, é o que eu falei. Não é vida de YouTube, gente. Não achei que comprar um Lamborghini. Mas também não é tão impossível, né? Mais pra frente. Exato. se eu quiser, eu Exatamente. posso trabalhar e ter. Agora no Brasil você pode querer o quanto você Exatamente. Como quiser. enfermeiro, você não vai. Então, eu preciso, eu tô me esforçando para isso, né? Apesar de você porém, apesar de eu ser escalada para trabalhar 3 de 12, normalmente eu trabalho 4 de 12, pego plantão noturno extra, noturno.
que eu gosto também do noturno. Então, assim, a gente está sempre disponível para ajudar a empresa, né? É uma gratidão mútua, porque eles precisam de mim, eles precisam, muito. Mas eu também preciso deles, né? Eu estou aqui porque eles me abriram as portas. Então, né, pensem nisso. Somos preciosos como enfermeiros? Sim. Mas também não precisa querer se aproveitar dessa situação. Exato. Não é o É o único. único, né? Poderia, em vez de ser a Rebeca, ser a Exatamente. Maria, a Daniela, enfim. Então, Aham. é uma troca muito justa. Aproveita. Isso. E Aproveita. é bem isso que você falou também, gente. Se quiser mandar mensagem. Eu demoro um pouco para responder, tá? Porque aqui também tem o fuso horário. Então, às vezes, eu vejo a mensagem que eu recebi a hora que eu chego do meu plantão, 8 horas da noite. Aí no Brasil, já são 11 horas da noite, né? Ou às vezes eu chego, vou tomar banho, toda hora que eu olho, já é meia-noite no Brasil. Então eu penso, ai, amanhã eu respondo. Então, assim, tenha um pouquinho de paciência comigo, eu demoro para responder, mas eu respondo. É. Cada um com o seu tempo. Obrigada mais uma vez. A live vai ficar gravada. Vou pôr lá no YouTube, porque o YouTube Que alcança legal. mais gente. O Instagram Uhum. acaba sendo uma comunidade fechada e o YouTube alcança. Quero ser enfermeira nos Estados Unidos. A pessoa vai no YouTube, né? Então vai estar lá essa informação tão preciosa. Dizer que você realmente foi uma bênção. Aí eu tenho lido os comentários enquanto está falando. As pessoas estão muito alegres aí com essas novidades. Apliquem. Se você é recém-formado, principalmente, essa é uma ótima oportunidade, né? Mas se você já tem tempo de enfermeiro e quer ir para uma área que pode ser um início um pouco menos crazy, é uma ótima possibilidade também. Então, eu amei e principalmente entender, eu deixei tudo anotado aqui, porque entender esse Porque a gente não sistema tem que isso no é bem Brasil, então diferentão, né? realmente é Isso difícil foi de ouro. o brasileiro visualizar isso. Não, mas como assim? É tudo cuidar de idoso. Não é a mesma coisa, né? Então, bem legal. Incrível. Nota 1 milhão. Eu mesma vou dar like no meu vídeo. Beijo. Muito Beijo, Belinha. obrigada. Fica com Obrigada Deus, por tudo Ricardo. mesmo. Obrigada sempre. Beijo, beijo, Tchau. beijo. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Beijão. Obrigada. Obrigada.